Oiê! Esperando o pessoal entrar, que a gente vai começar a nossa live com a Lilian Cardoso. Mais uma live da série, nossos ciclos de entrevistas estão rolando aqui desde ontem. Eu não sei se vocês estavam aqui ontem, mas a gente fez uma live muito legal com a Thalita Rebouças ontem, foi muito legal. Deve estar ainda disponível depois se vocês quiserem assistir. De qualquer forma, eu vou editar essa live, todas essas lives que a gente está fazendo, eu vou editar e depois vou postar no nosso GTV, tá bom? Então todo mundo vai conseguir assistir, mesmo que tenha perdido alguma, o conteúdo não vai ser perdido. E aí, pessoal, vocês estavam aqui por aqui ontem, a primeira vez? Respondam aí pra mim enquanto a gente espera a Lilian chegar pra gente começar a live. Olá. Lilian chegou. Oi, tudo Olá, bom? boa Boa noite. noite. Até adorei esse convite, viu? Falei pro meu marido, tomei banho, me maquiei pra Ah, ficar eu em casa, também. não, pra fazer a live contigo, ó. Ah, obrigada, fico muito lisonjeada. Eu fiz o mesmo também, me penteei, me maquiei. Você merece, Lilian. Ó, o Felipe entrou. Então, porque assim, eu fico na agência, sempre, né, tem que estar maquiada e tal, porque o Felipe que entrou aí adora gravar um vídeo, né? E aí em casa eu tô meio assim, sabe? Eu só não vou dizer que eu não tô de pijama, mas tô de coque o dia inteiro, tô sem fazer maquiagem, tô bem. Aí de vez em quando os meus clientes mandam chamada com vídeo, né? Aham. Aí ligando assim. Aí eu pensei, ai meu Deus, eu acho que eu vou ter que acordar de manhã e começar a me arrumar, porque os clientes, acho que por conta dessa distância social que está acontecendo, as Uhum. pessoas não querem estar fazendo reunião por Skype ou pelo WhatsApp, não sei se está acontecendo contigo também, Mayra. Eles querem por vídeo, né? Então, esses Parece dias eu tava que. assim, pode Fala. falar. Não, pode falar. Não, é dizer isso, que agora eu vou ter que me cuidar, porque de vez em quando pode vir uma chamada de repente, então não vai Eu, dar para ficar em casa sem estar, Não dá, sem não estar dá. E arrumado. parece que essa exigência do vídeo parece que é uma questão de proximidade mesmo. Parece que a gente está mais perto. A ligação é muito É fria, verdade. né? O vídeo tem essa coisa mais próxima, de mais real, de contato real, né? Deixa eu te apresentar Sim, para o pessoal que está chegando na live. Gente, a Lília é professora, é jornalista, é diretora da LC Comunicação, que é desde 2008, né, Lília, que você está eu trabalhando com comecei no esse. mercado. Eu comecei no mercado do livro com assessoria em 2008, mas a agência Isso, começou em em 2010. Então a agência 2010. tem 10 anos. Isso. E aí, recentemente, você criou o Best Sellers LC, né? Que é esse Ah, que nada, projeto que que legal. ensina autores a fazerem a própria comunicação, não é isso? Tanto marketing, isso mesmo. Foi Exatamente. antigo. E com a rotina da agência eu não conseguia, eu também não estava conseguindo atender as pessoas individualmente, né? Muitas pessoas, é claro, solicitam um orçamento para a agência. A Uhum. assessoria é um serviço que realmente é caro para muitos autores, né? É um serviço de um valor como tem personal, tem outros serviços que são caros. A assessoria é um serviço que tem um custo muito alto no meu caso, falando como empreendedora, né? Equipe, são jornalistas formados, designers, a gente usa muitas ferramentas, então a gente tem um custo muito alto com um bocado de ferramenta, com cursos também. Então acaba sendo para o autor um custo caro, muitas editoras não têm, né? Assessoria. Uhum. Então, primeiro eu sempre comecei assim, atendendo editora. E aí, em 2012, 2013, com essa chegada forte da Amazon e das autoras de autopublicação, começaram a surgir para a gente os autores. E aí também surgiam muitos autores que não podiam atender a contratar a agência. E eu ficava um pouco agoniada de não. Porque assim, se eu fazer atendimento individual, eu não conseguia atender a equipe, os clientes. Então, isso começou, e eu comecei a negar atendimento, porque senão eu não trabalhava. Imagina, muitos autores têm essas dúvidas, né? Aham. E aí com esse avanço aí do marketing digital, eu vi algumas pessoas fazendo esse canal do Telegram,
participei de alguns, já faz desde o ano passado, que já participo de alguns canais de Telegram. E aí eu falei, caramba, eu vou fazer. No começo a gente fica um pouco assim, né? E se ninguém entrar, se não gostarem do conteúdo, e de fato está sendo uma bela surpresa. Não sei se tem aqui pessoas do grupo Best Sellers LC, então já podem botar a hashtag aqui quem é do canal, né? Isso, se manifestem, pessoas. Vamos nos conhecer hoje. E assim, eu gosto de perguntar às vezes quando tem para poder conhecer a carinha deles, né? E Verdade. deles ou delas. E tá sendo assim, uma coisa que até acho que me dá brilho nos olhos, assim, porque é tanto feedback, é tanta coisa que vem. E às vezes, assim, sei lá, teve um dia que eu tava assistindo o filme e mandei um insight que eu tive no filme. E tá sendo muito legal, sabe, Mayra? Porque assim, o canal me aproximou de você, né? Você tá lá no canal, Verdade, né? tô lá. Eu te conheci através do canal. A dica da Lia. E aí chegaram pessoas assim que, sabe, eu até às vezes não dou conta das mensagens que tem lá, mas é porque a agência está passando por um momento também, acho que todo mundo difícil, né? Com Então a certeza. gente teve que se adaptar ao home office, a gente teve que se adaptar a muita coisa, ao tipo de pauta, ao tipo de conteúdo, enfim. Mas o canal não vou deixar dele, já estou produzindo muito conteúdo para ele aí nas próximas semanas já volta tudo ao normal. E, enfim, é um prazer enorme, assim, o canal do Best Sellers, criar essas dicas gratuitas. Eu acho que, assim, é uma das coisas mais legais, assim, que eu, assim, eu vou gravar para o canal, eu fico feliz, sabe? O que me deixa tensa sempre é o trabalho do dia a dia, a rotina, né? Mas O o best-seller canal já é é um lugar para relaxar e disparar conhecimento. E de trocar, assim, é claro que o canal, tu sabe, né, Mayra, não tem um espaço para vocês interagirem, né? Vocês só podem interagir, olha, vocês só podem, eu só abro para vocês interagir quando eu abro lá a caixa de comentários, ou faço enquete, mas assim, eu penso que é bom também, porque senão iria virar um grupo de discussão, e eu acho que todo Sim. mundo já está cansado de grupos do WhatsApp. Então, assim, por isso que essa live que você está promovendo hoje, esses eventos que eu faço, pelo menos eu for fazer uma vez por mês, alguma aula, algum workshop gratuito, é uma forma de eu me aproximar de vocês um pouquinho, né? Mas, enfim, as pessoas podem continuar mandando mensagem no direct do Instagram, que tu sabe que eu demoro um pouquinho, mas eu Mas respondo. responde, E é responde. isso. É isso. Vamos Obrigada, tá, Maia? conhecer. Ah, que isso, eu que agradeço a sua Maia, e assim, disponibilidade. como assim a live é tua, né? Eu sei que você que vai dirigir, né? Mas assim, como as pessoas também estão vindo do meu Insta, né? Que eu também Aham. estou aparecendo ao vivo lá no Insta, eu queria que você se apresentasse também para os Então tá. best-sellers, as pessoas que estão vindo Vou me aqui, né? apresentar então. Meu nome é Maíra Gomes, eu sou jornalista também, sou escritora, tenho 2 livros publicados para o público infantil, mas eu não escrevo só para o público infantil, foi só uma questão de o que foi publicado até agora. Estou correndo atrás aí de trabalhar o meu marketing, aprendendo com a Lilian e com outros conteúdos que a gente busca para estudar e tudo mais. Trabalho também com marketing digital, fazendo produção de conteúdo na B4P, que é uma agência. E aí é isso. E eu amo esse universo, amo ler. Eu achei que, poxa, quarentena, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos produzir, vamos fazer uma coisa legal. E aí eu pensei, poxa, eu vou entrevistar autores. Eu acho que travou, vocês estão me ouvindo? Então, né? Travou um pouquinho, mas eu estou te ouvindo, Beleza. Vamos entrevistar autores. Eu falei assim, caramba, mas legal, entrevistar autores é bacana também, mas tem tanto profissional envolvido no livro que não só o escritor. E eu acho que a gente pode fazer uma coisa mais abrangente que vai ajudar também os autores que estão começando como eu. Então foi aí que surgiu a ideia de fazer esse ciclo de Muito entrevistas. legal. Ontem você teve com a Thalita Rebouças, né? Isso, foi maravilhoso. Eu não pude participar por conta do trabalho da agência, onde eu parei de trabalhar quase 11 horas da noite. Mas eu queria saber como é que foi e tal. Eu adoro a Thalita, eu Ela é um adoro a amor, história da né? Thalita. Eu acho que ela é inspiração para muitos autores, né? Eu tava falando antes de você chegar que, assim, a live com a Thalita foi fantástica. Quem quiser assistir ainda tá disponível. Mas, de qualquer forma, eu vou editar esse conteúdo e postar depois no IGTV.
Thalita, a gente foi tombado pelo Instagram, né? Porque ficamos falando, 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 falando. Instagram tombou a gente voltou para se despedir da galera. Foi muito maravilhoso ontem. E eu tenho certeza que hoje também vai ser. Que legal, obrigada, obrigada. Eu falo assim, eu falo da Thalita porque assim, a Thalita, eu fui acompanhando ela durante esses meus 12 anos, né? E Uhum, ela é um exemplo de escritor que batalha, assim como o com Paulo Coelho certeza. também teve um começo. E tem várias Thalitas por aí que as pessoas às vezes nem conhecem, né? Então, tem a própria Paula Pimenta, que também é da Sim. mesma linha de literatura de infância Já convidei. juvenil. Vamos ver se Já Paula vai convidou a topar meu Paula, convite. Convidei. que ótimo. Olha, depois dessa live aí, eu posso também te indicar, se você quiser, alguns autores da casa. Tem Lógico, muita gente lógico. bacana. Tem a Camila São Piva todos também. bem-vindos. Tem Todos a Camila bem-vindos. Piva, que é uma escritora também de infanto juvenil, tu vai gostar muito, ela é da editora Ciranda Cultural. Enfim, tem alguns nomes de pessoas assim que eu tenho no coração, escritores que eu acho que vão contribuir para esse momento que a gente está passando, onde a gente precisa trocar conteúdo, né, conhecimento, enfim, estou à disposição. Não, com certeza. Vamos trocar essas figurinhas, porque eu tenho muito, muito interesse em conhecer novos autores e profissionais, como eu te disse. Agente literário, eu tô doida para trazer um agente literário para explicar esse trabalho, porque é uma coisa, quase um personagem folclórico, né? Que fica tão nas internas do funcionamento das coisas que muitos leitores nem têm noção de como funciona esse trabalho. Deixa eu te perguntar Legal, uma legal. coisa. Fale-me. Agora vai começar. Eu quero saber um pouco mais da Lilia. Então, eu queria primeiro que você recomendasse um livro, né? E contasse pra gente um pouco. Recomenda pra gente um livro que você acha que é essencial. Para o escritor hoje, assim, Não, um livro da sua vida, um assim, livro ó, por que mais é. Um livro que é importante pra você. Não só como trabalho, mas um livro, enquanto é porque assim, ó, literatura. eu tenho separado na minha cabeça, já tá assim, tá tudo das categorias aqui, né? Eu te perguntei porque assim, livro de marketing eu tenho algumas preferências, literatura tenho outras. Então, assim, um livro tipo que não sai da minha cabeceira, eu diria assim, Isso, isso. eu posso pegar para eu posso pegar para vocês lá que tá na minha cabeceira? Claro, claro, Então, peraí, óbvio. vamos personalizar. Peraí, segura Tá aí. certo. Vamos esperar a Lilian trazer o livro para mostrar pra gente. Vocês estão gostando, pessoal? Acenem e podem ir fazendo perguntas que no final a Lilian vai responder as perguntas de vocês, tá bom? Então podem ir mandando perguntas aí que daqui a pouco a Lilian responde. Eu respondo também se for alguma coisa direcionada para mim sobre esse ciclo de palestras, ou de entrevistas, perdão. Deixa eu ver o que o Gente, pessoal tá olha só, eu falando. vou traduzir para parecer assim, bem a vida como ela é. Não deu. Ó, que entrou da luz da terra. Ó, eu vou te mostrar a real. Eu fui correndo buscar o que tá na minha cabeceira, porque aí vocês vão ver como é que é a minha vida, tá? Então, olha só, eu tenho o direto ao ponto. Eu não vou conseguir indicar um. Vou Não tem bem rápido. problema. Pode indicar mais de um. Sempre criar produtos de forma enxuta. Eu já falei sobre ele no canal lá no Best Sellers Rapidinho. Um livro que eu amo, amo, e assim, acho que vale super ler nesse momento que a gente está passando agora, sabe? Ele tá até, olha, ele tá todo machucado esse livro, gente. Que eu tô relendo, ele tá todo quebrado, assim, ó. É um livro que, tipo, fica na minha cabeceira, que é o Arroz de Palma. Não sei se vocês conhecem, é um best-seller nacional, internacional. Ele é nacional, mas ele fez sucesso internacional. Gente, Linda a essa técnica de capa, hein? escrita Super desse livro. diferente. E assim, ó, é um livro da Record, é um livro assim que best-seller internacional. A técnica de escrita que tem nesse livro é apaixonante, a narrativa dele. E fala sobre o arroz da tia Palma. Palma é a tia. Eu não vou começar a contar toda a história do livro. Mas assim, ó, tem muito a ver com família, com amor, com resiliência. Em tempos difíceis como a gente está começando a viver, né? A gente sabe que a gente tem que aceitar, é o início de novos tempos, né? Então, eu recomendo. Então, se você fosse falar assim, meu queridinho da literatura é esse, nesse momento, mas assim, é delicado falar, porque eu divulgo muito autores. Então, tem vários queridos clientes também. Então, eu sempre fico muito tensa quando pede para eu recomendar um livro. É Entendi. verdade.
né? Assim, esse aqui, eu não sei se eu já falei lá no canal, Felicidade que dá lucro, é maravilhoso também. Eu peguei da casa da minha sogra, esse livro tem uma história bem legal. Eu peguei da casa da minha sogra, e aí ela me disse, falei, ai, sogra, peguei teu livro emprestado pra casa dela. Ela falou, meu Deus, esse livro eu tinha pegado emprestado de outra pessoa. Preciso Olha, devolver. aí pra Olha, mim já tinha acabado a nossa amizade, viu? eu não Pegar livro sabia. meu, pegar livro Não, meu mas isso é emprestado. engraçado, né? A minha sogra deixa, né? Ela falou, eu peguei livro de outra pessoa. Gente do céu. E assim, ó, a Raquel tá aqui vai ver que, né, não foi porque ela entrou, já tinha pego antes, vocês estão de prova. Mas eu Aham. tenho os livros da Luz da Serra, eu trabalho espiritualidade com eles, estão propostos no Inabalável, Poder Extrafísico, me ajudam muito. Aí tem uns outros livros que é coisas que eu vou trazer para o canal. 50 discursos que marcaram o mundo moderno. Tem livro de escrita. Olha, guria, tem muita coisa. E tem Me um fala uma infantil que coisa. eu tinha deixado lá para ler para Catarina, que é uns caixinhos dourados. Enfim, isso é o que está na minha cabeceira no momento. Tem a Revolução dos Bichos também. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 10 livros na minha cabeceira. É isso. E responde a minha pergunta. Você lê todos esses livros ao mesmo tempo ou você foi lendo, foi ficando, parou? Como é que é isso? Me Então, explica. o de Palma eu já tinha lido faz tempo. Eu quis reler ele por conta desse momento que a gente está vivendo, assim. Fala de Sim. família, fala de resiliência. Ai, é um livro emocionante. Mas, assim, eu tenho. Hoje, os meus livros na minha cabeceira são livros de estudos. Para o canal, para uma coisa boa que eu estou preparando aí, que eu não posso falar, que é segredo, Ah, que eu vou não, aí revelar na isso não se faz. quinta-feira. Ó, o gatilho da antecipação, né? Mas, assim, hoje o meu foco tá relacionado a marketing, a discurso de marketing, ao mundo da escrita. Então, né, toda semana agora vai ter que chegar em casa. A Karen sabe que chega um livro que eu compro na Amazon de estudo. Então, hoje os meus livros, hoje eu compro mais livros relacionados a marketing, a estudo. Então, você perguntou se eu leio todos, ou como os livros que eu tenho hoje são de estudos. Então, por exemplo, assim, ó. Eu tenho esse aqui que são 50 discursos que marcaram o mundo moderno. Então, eu leio um discurso por dia. Então, eu já li do Uhum. Steve Jobs, do Einstein. Então, eu leio, né, do Mandela. Então, eu leio alguns, assim, do Gandhi tem ali. Então, eu leio cada dia um, assim, tá? Mas aí, o romance, sabe, tem que ler e acabar até o final, né? Mas como são livros de estudos, cada dia eu vejo qual tema que eu quero um pouco, assim, sabe? Entendi. Então, eu Você não pinça leio alguns metade, né? conteúdos ali, né? Os estudos eu fragmento um pouquinho, assim. Sou um pouquinho Entendi. ansiosa, então eu leio um pouquinho de tudo ao mesmo tempo. Então, me conta uma coisa aqui. Como é que é a tua história com os livros? Você sempre foi uma leitora? Isso começou por causa do trabalho, faculdade? Como é que foi a sua história desde a infância com os livros? Olha, eu vou ser muito sincera com vocês, assim, eu sempre trabalhei desde cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos, e então eu tive uma rotina assim que não era, ficava o dia inteiro estudando, então eu trabalhava meio período e depois eu comecei a trabalhar o dia inteiro e estudei à noite. Então eu lia no começo assim mais o que estava voltado para minha faculdade, né, para minha escola. E na minha casa assim, os meus pais não têm o hábito da leitura, minha mãe lê um pouquinho mais, mas o meu pai assistia, eu tive muito acesso a gibi e meu pai assinava muitas revistas, né? Então eu tive a minha leitura assim até os 16, 17 anos, assim, até entrar na faculdade, era muito pobre, assim, eu tive uma base muito pouca, assim, de literatura mesmo. Li aqueles da escola, sabe? Coleção Vagalume. A conheci a Agatha Clássicos. Christie porque uma amiga me emprestou, aí eu fui conhecer a Agatha Christie, o Sidney Sheldon. Então, tipo assim, a literatura chegou por conta de amigas e não por influência da minha casa, tá? Uhum. E aí por ler muita revista, por ler muito jornal, eu vou dizer assim, a minha entrada primeiro foi para o jornalismo e depois para a literatura, entende? Entendo, Eu foi um primeiro comecei a fazer caminho. faculdade de jornalismo, aí eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, aí eu comecei a trabalhar no escola de advocacia, que se lê pra caramba, e aí a faculdade de jornalismo que me apresentou a literatura. Então eu posso responder desse jeito, assim, entendeu? E aí que eu fui caminhando, assim, não foi de casa, tá? Foi uma coisa que foi acontecendo depois só na faculdade.
E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu fiquei um pouco desesperada, porque eu falei, meu Deus, eu tenho que recuperar. E aí, enfim, você sabe, aí a gente, né, essa coisa do conhecimento, por isso que é muito legal a gente incentivar as crianças desde cedo, né? Sim, sim, sem Porque o mundo dúvida. traz pra gente, assim, um poder de decisão, né? O livro traz pra gente liberdade de escolhas, livre conhecimento, né? Então, Liberta, né? enfim, isso vai me emocionar. Eu acho que o livro traz liberdade para tudo, assim. E, e é isso. Olha só, em 2010 você fundou a LC Comunicação, né? E eu imagino que há 10 anos atrás você não podia supor que hoje a sua agência seria a maior divulgadora de livros do Brasil. Deixa eu falar uma lista aqui, só para o pessoal que não te conhece, que está te conhecendo agora, saber. Já foram mais de 2.000 livros divulgados até hoje, né, em 10 anos. E já passou pelas tuas mãos Cris Poli, que é a Super Nani, né? Maurício de Souza, Chico Santa Cruz, Max Fercondini e Amanda Richter, né, que eles fizeram um livro juntos, não é isso? E aí, Isso. esses nomes abrem portas? Na hora de Abre, você abre, trabalhar com abre. outras. A gente divulga ainda hoje o Gary Chapman no Brasil, né? Não sei se alguém conhece aqui, podem comentar, Cinco Linguagens do Amor. Ó, o Daniel, ó, o Malília, o Daniel da Lura, eu te amo. É um querido, é uma das pessoas mais queridas do mercado do livro. Essas pessoas, assim, que eu já divulguei, Alice Salazar, enfim, tantos nomes que já passaram pela agência, muitos, muitos mesmo, assim. Eu ia até falar um novo agora que a gente vai lançar, que eu sou apaixonada por ele, eu prometo te contar, Mayra. Então, assim, é uma coisa que quando vem esses projetos pra gente, assim, abre portas, porque assim, quando eu comecei minha agência, eu já tive a oportunidade, porque assim, eu vim da geração editorial. E lá dentro da geração editorial, eu divulguei muitos livros, assim, de peso da literatura, já aprendi a divulgar muitos clássicos. Então, quando eu comecei a agência, eu posso dizer para ti que eu já comecei assim com a bagagem da geração, mas eles não eram os meus clientes, né? E o meu primeiro cliente foi um cliente que não era famoso, que é o João Montanaro, ele é cartunista hoje da Folha de São Paulo. Era também desde aquela época, ele tinha 14 anos. Enfim, eu saí de uma editora onde eu tinha livros de pessoas mais conhecidas e eu comecei com a minha agência com o primeiro cliente que não era conhecido. E comecei a divulgar uma editora evangélica. E eu não sou evangélica, eu sou cristã, mas não sou evangélica. Hoje, aliás, eu me considero um pouco, eu já divulguei editora católica, espírita, as maiores do Brasil, e hoje eu me considero um pouquinho de cada religião, né? Às vezes o cliente pergunta qual religião, eu falo qual que é a tua, né? A gente se Qual você adapta ao quer? cliente, a gente pergunta ao cliente. Qual que você quer agora, né? E uma coisa que é legal contar para vocês, porque eu acho que a minha história, a Cléo também entrou, escritora, nossa escritora, eu acho que assim, uma coisa que é legal é que quando a gente começa a nossa carreira, isso vale muito para vocês, escritores, esse link. A gente não é conhecido, né? A gente não é conhecido. Então, quando eu comecei a agência em 2010, eu também não era conhecido no mercado do livro. Um mercado onde as editoras tinham as assessorias mais internas, ainda hoje é assim, né? As grandes editoras mantêm muitas assessorias internamente. Então eu não era conhecida, eu não conhecia, né? Porque eu saí de Santa Catarina para morar e trabalhar em São Paulo, eu fui para São Paulo fazer uma pós em jornalismo cultural, político e econômico. Então eu não conhecia os jornalistas, sabe? As colunas de cultura, eu não tinha amizade com a imprensa. Eu tinha um mail, uma ferramenta de mailing e livros para começar a divulgar. Então, por mais que eu primeiro fiz um passo a passo, né? Trabalhei na editora por quase 2 anos, aprendi, ralei, saía da editora quase todo dia, assim, muito tarde, aprendi demais. Aí abri minha agência, aí praticamente assim, é engraçado contar a história para vocês, mas assim, eu no primeiro ano da agência não tirei R$ 1 de salário. Então vocês percebam assim, eu tô falando isso porque muitos escritores falam, meu Deus, eu não tiro dinheiro com a minha carreira. Então, assim, não é só para você, sabe? Quando você empreende, quando você começa alguma coisa, ela é investimento. Então, por isso que eu incentivo muitos autores a ter outros trabalhos em paralelo, sabe? Porque vai demorar, às vezes, para você ter essa renda que você quer. Então, eu comecei minha agência, eu não tinha também, não tinha grana, eu casei, né? Meu marido me ajudou, mas era tudo muito apertado, assim.
e não sabia cobrar. E quando você está começando, você não sabe cobrar. Mas uma coisa eu sabia que eu precisava trazer resultado para os clientes. Então, assim, até o João Montanaro é uma das histórias que eu mais amo contar, porque ele foi na Ana Maria, quando a Ana Maria tinha a manhã toda na TV Globo, né? Bons tempos, quando a gente tinha o Jô Soares. Ele saiu muito na mídia, mas muito ao ponto do pai dele ligar e falar assim: Lili, essa semana ele tem prova, pelo amor de Deus. Tudo que você pode imaginar. E uma coisa que eu sempre assim, ensino os autores é a humildade, né? Porque o João, ele deu entrevista para a TV Brasil, e por conta de uma entrevista que ele deu para a TV Brasil, eu mandei a pauta para a Anne Porlando Jô Soares na época, e eu escrevi a pauta assistindo o programa do Jô. Porque durante assistir o programa, eu vi o jeito que o programa gostava dos entrevistados, então eu escrevi uma pauta contando mais a história do João do que do livro. Isso eu quero que os autores aprendam a fazer também, porque as pessoas, a televisão, a imprensa gosta de histórias e não de produto, né? Sem dúvida. Então, o livro é um produto, querendo ou não. E aí eu levei aí eu fui falar do João para ela tinha visto a entrevista na TV Brasil. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes muitos autores ignoram a mídia pequena quando estão começando, e às vezes a mídia pequena que vai levar eles para uma imprensa que vai grande. dar visibilidade. A produtora da Globo tinha visto o meu autor na TV Brasil. E ela conhecia a produtora da TV Brasil, que falou que gostou da entrevista do João. Então você perceba que às vezes a gente acha que o mundo é muito grande, mas as conexões são muito rápidas. Ainda mais hoje, né? Em tempos de internet tão forte, de redes sociais tão forte que não tinha na minha época. Então, assim, você perguntou se esses autores, para fechar, às vezes eu dou uma volta, mas é porque faz um sentido, Nada, tá? fica à vontade. Não, porque na minha cabeça eu faço um filme com essas perguntas, né? Mas, assim, os autores trouxeram para a LC uma força, faz com que novos autores acreditam na gente? Faz. Mas se tu quer saber mesmo, eu tenho mais orgulho dos autores que não são conhecidos e a gente torna conhecido. Não Sem é dúvida. papo meu, não é merchan, mas é de coração mesmo. Sabe por quê? Porque os autores que a gente torna eles conhecidos que não são, é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil. Só que a gente vê, assim, uma força, um peso, um valor no nosso trabalho. Eu costumo, às vezes tem editoras que chegam assim e falam, ai, tem um autor que é super famoso, vai ser super fácil divulgar ele. Que nada, gente, autor famoso dá muito trabalho. E se vocês querem saber, a gente passa mais aperto negando entrevistas deles do que dando, porque eles têm agenda tão cheia que eles negam muita entrevista. Essa é a verdade, gente. Meu sonho negar uma entrevista. Tô esperando a minha vez. Mas sim, eu sou muito grata aos autores famosos, só que assim, eles chegaram também, tá, Mayra? Porque eu divulguei muitos que não eram antes. Sim, você vê como é que é uma cadeia, né? Como tudo vai se somando, né? Como uma coisa fortalece a outra, né? Então, sou grata aos autores que chegaram na agência que não eram famosos e eu pude trabalhar eles. E sou grata aos milhares de editoras que ainda, né? Dão na mão da gente. Tem muito projeto grande chegando na agência. E de livros de famosos que vem por aí. Então, sou bem grata. Uma coisa leva a outra, né? Tá tudo bem. Com certeza. Conta pra mim quais são os serviços que a LC ela oferece hoje. A LC, nossa, que chique. Eu nunca dei assim uma live assim com as pessoas perguntando nosso serviço, né? Porque sempre quando você vai, eu falo isso, não sei se você já pegou uma live minha ou algum evento, que eu falo das crenças limitantes que a gente tem, né? Que isso eu aprendi no meu curso de desenvolvimento pessoal. As pessoas têm vergonha de vender, né? Tem vergonha de falar do que faz, acha que é feio vender. E no evento que eu fiz ano passado, você estava no Seu Livro é um Bom Presente? Não cheguei depois, conheci depois. Ah, tá. No evento Seu Livro é um Bom Presente, eu dei um e-book também. E a gente fala exatamente isso, sabe? Que o autor, ele não tem que ter vergonha de vender os serviços. Então, eu falo muito isso no Seu Livro é um Bom Presente, que o primeiro vendedor é você. Então, eu agradeço a tua pergunta, estou feliz de poder falar dos serviços da agência. Os serviços da agência, o nosso serviço principal, acho que a maioria conhece, assessoria de imprensa, né? Que é o trabalho aqui. O que é assessoria de imprensa? Gente, eu vou explicar, porque às vezes nem minha mãe entende o que eu faço ainda. É muito engraçado. Minha mãe fala que eu trabalho com isso, eu tenho que explicar. E ela, bota os autores da mídia. Enfim, então eu vou tentar explicar de uma maneira, eu sei que talvez tem algumas pessoas que não sabem o que é, então eu vou explicar de uma maneira bem, assim, simples.
Porque pra gente que tá no serviço, tudo parece, né? Release, follow-up, são termos, né? Então, assim, o nosso trabalho consiste em pegar o livro, fazer um texto dele e, né, soltar ele para a imprensa por meio de ferramentas, com campanhas. A gente tem na agência duas categorias de serviço, uma que a gente só faz o texto, solta as campanhas e a imprensa, né, aciona a gente quando gostou da pauta. Tem o trabalho de follow-up, que é ligar para os jornalistas, tem o trabalho de produzir pauta, mas o principal mesmo é gerar mídia espontânea para o autor, tá? E eu ensino por que isso é importante. É para gerar prova social, a assessoria não gera venda, eu explico isso, para alinhar a expectativa. Eu não gosto... Até hoje eu nunca vendi isso na minha empresa, às vezes tem autores que não fecham, tá tudo bem, mas eu preciso explicar que o serviço é isso, é para gerar prova social, para você aproveitar no teu marketing, mas não que necessariamente vai gerar uma venda. Mas pode ser que gere, né? É um marketing que a gente não tem como medir se a pessoa comprou teu livro porque ela te ouviu na rádio, ou se porque ela te viu na TV, ou se porque ela viu um teu post nas redes, né? A gente não tem como medir. Redes sociais, a gente também faz para as editoras e para alguns autores. E agora ele se abriu, está lá no nosso site para quem quiser algumas soluções, né? Então a gente está indicando editores, a gente está indicando agentes literários, a gente está indicando quem faz revisão, capa, produção editorial. Então, se alguém precisar de alguma solução para o mercado do livro, a agência está indicando. Eu não tinha essa postura de indicar, porque é muito complicado indicar profissionais, mas hoje eu tenho uma rede que eu confio, né? Um profissional que é parceiro da agência que a gente indica que faz site, um profissional que eu indico que é um editor e faz personal editor, que é dar consultoria para os autores. E eu estou também oferecendo essas soluções porque o que aconteceu? Teve um autor que meio que falou comigo assim no Instagram, no direct. Poxa, Lili, tu fala tudo que a gente precisa fazer, mas quem a gente contrata? Como é que eu faço para colocar meu livro na Amazon? Então, Isso é um né, a problema. gente indica os parceiros. Então, eu gostei dessa puxada de orelha dele e eu falei, bom, eu acho que eu tenho também esse papel de indicar alguns profissionais. É claro que eu preciso... Olha, minha filha dando risada. Eu preciso que os escritores entendam que quando a gente contrata terceirizados, ele tem que conversar, ele tem que negociar e, né, por exemplo, eu já passei por situações muito complicadas de indicando editora de autopublicação e o autor não gostar e ter problemas com a editora e eu indiquei. Então, eu falo Imagino. assim, gente, eu garanto o meu serviço, né? Então, E são olha ali, experiências, né? Pode. Desculpa, pode falar, Não, Mayra. eu não consegui te ouvir. Eu acho que o seu microfone tá longe do celular. Tá ouvindo? Vou puxar um pouquinho mais. É que Tá tem hora melhor que ele dá agora? uma abafada. Agora sim. É só Tá. pra mim que tá dando uma abafada? Porque não sei se você tá me escutando bem. Eu tô te escutando super bem. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, gente. Manifestem-se, pessoas, por favor. Não, A eu ia Lia falar tá o falando. seguinte. Oi. Não, pode falar. Eu ia falar o seguinte, que é muito de experiência, né? O que dá certo para um pode não dar para outro. Porque as expectativas são diferentes. A gente nunca sabe. De repente a pessoa quer publicar um livro porque ela quer ter o livro dela, a história dela publicada para dar para os amigos. Tem gente que quer ter uma carreira de escritor. E aí você vai ter empresas e empresas para cada perfil de escritor, né? É muito complicado. E assim, Mayra, é legal essa tua pergunta, porque até tem um vídeo no meu canal que eu falo isso, das coisas que você tem que saber quando você contrata uma editora. E tudo é serviço, é troca, então você só tem que combinar o jogo e entender o que vai acontecer, né? E nessas relações de trabalho sempre pode acontecer alguma coisa, né? A gente é humano, a gente erra, a gente também procura o máximo do atendimento para os nossos clientes, para o trabalho ser 100%. Então, é isso, é alinhar e ver o que está no contrato dessa editora, né? No vídeo eu falo tudo isso, né? Como você falou, Aham. vai ter e-book na Amazon, não vai ser. Eu acho que o autor, ele tem que ser um questionador, sabe? Na hora de contratar a sua editora de autopublicação, ele tem que fazer muitas perguntas para que fique tudo às claras, para que tudo fique bacana, né? E entender também que, assim, não assim, defendendo, né? Porque, assim, não vamos dizer, defender na cadeia, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que não são bons profissionais, mas, gente, isso é em todos os mercados, né? Em todas as áreas da vida, né? A gente vai encontrar pessoas que são profissionais ou não. Mas, em sua maioria, assim, não é fácil para os editores de autopublicação também, né? Então, a gente vive num mercado de cultura.
Então, assim, nas editoras de autopublicação, nas editoras tradicionais, eu vejo pessoas muito engajadas, pessoas que gostam do que faz. É um ou outro que a gente percebe, assim, que, tipo, não é uma pessoa com Estão, uma boa índole. É. entendo. Então, geralmente, são pessoas que amam trabalhar com cultura. Acho que se fossem pessoas também que queriam, que quisessem enganar e tal, não estariam num mercado tão difícil que é o mercado do livro, né? Ainda mais Eu num vejo como país onde se lê tão pouco, né? eu vejo como batalhadores as editoras de autopublicação. É claro, tem algumas que não são profissionais, mas é isso, joga no Google, vê se tem reclamação no Reclame Aqui, enfim, né? Verdade. E você acha que os escritores independentes estão tomando consciência da necessidade do marketing? De trabalhar o marketing, ou você acha que ainda é uma caminhada a ser feita? Eu acho que é uma caminhada ainda a ser feita, porque, ó, boa noite, Juliana, porque assim, eu vejo que para o escritor, ele tem que trabalhar na escrita do livro, então ele tem vários desafios, assim, do tempo mesmo, né? Porque, veja só, ele tem que, e eu falo isso, que enquanto ele está trabalhando no produto, no livro, ele tem que estar pensando no marketing. E geralmente o autor vai pensar no marketing do livro depois que o livro está pronto. Então, o que eu estou propondo para os escritores é pensar no marketing antes de produzir o livro, né? Tem um livro que eu recomendo que é o Ideias que Colam, que ensinam a gente a pensar em grandes ideias, em big idea. Então, assim, eu acho que está começando esse movimento, não sou eu, tem outras pessoas que começaram esse movimento. Respeito cada linha de trabalho, eu acho que vocês devem acompanhar outros profissionais também, eu acho que de cada um vocês vão ter um olhar, uma visão. O meu olhar é para quem está na ponta, né? O livro chega pronto na agência, então é por isso que eu criei o canal e tal, porque eu preciso que o autor pense antes do livro estar pronto. Por quê, Mayra? Porque não adianta quando o livro chegar pronto, com a capa ruim, com um conteúdo que não é o que tá, que não é hype, que não é o que está na moda do momento, o que as pessoas querem no momento. Ou não, ou ele vai criar uma coisa original, vai ser uma pessoa tipo da vanguarda, que vai trazer uma coisa que está no futuro para todo mundo e vai se destacar por isso. Então, assim, eu te digo assim, eu te respondo até com uma outra questão, com uma outra reflexão. Eu preciso que o autor pense no marketing na hora da produção do livro, porque o livro dele é um produto. Então, assim, poxa, Lilian, eu recebo alguma, né? Vou dizer assim, é meio raro, mas eu recebi crítica falando assim, mas eu trabalho com literatura, não é produto, não é marketing, né? Os mais românticos dirão. Só que é marketing tudo, até na literatura, né? O Coração de Palma é um exemplo, né? O Arroz de Palma, Coração de Palma. O Arroz de Palma é um exemplo de um livro que tem, né, ganhou prêmios e tudo mais. Então, assim, o autor ele precisa saber também que ele está em outros tempos. Então, os autores que eu divulgava em 2010 não são os autores de hoje. Hoje a gente tem muito mais concorrência. Então, hoje tem mais concorrência. Assim, ao mesmo tempo que vocês têm as redes sociais agora para divulgar o livro de vocês têm muita concorrência. Então, assim, a chegada da Amazon, bônus e ônus, né? Todo mundo pode publicar um livro com uma facilidade, eu acho isso maravilhoso. Só que entra muito conteúdo lá que não está preparado, que não é bom. Então, às vezes, um leitor pega e lê um livro nacional e ele já fala. Aí ele leu um livro nacional. E Aí já ele acho que fala, nenhum esse presta. livro não é bom. Entendeu? Então, assim, a falta de curadoria de conteúdo que entra dentro, né, de uma plataforma independente, ou das editoras, porque tem muitas editoras de autopublicação também, que Que não elas fazem são nenhuma prestadoras de análise. serviços, elas recebem um livro, dão uma olhada, faz a capa e publica, né? Então, assim, por isso que eu acho que é muito importante as editoras tradicionais continuarem com força também, porque a gente sabe Sem que o que vem dúvida. das editoras grandes tradicionais vem com uma curadoria. Eu acho também que o autor tem que manter o sonho de entrar numa editora grande, só que eu vejo que o marketing é o que vai trazer tudo isso para ele. Então, por exemplo, assim, essa coisa de agenciamento literário, ou de mandar book proposal, ou de bater na porta das editoras, eu tenho uma visão diferente, respeito as outras. Mas a minha cuida do seu marketing, cuida da tua divulgação, sabe? Aquela coisa, cuida do jardim.
Por que que eu falo isso, Mayra? Porque é assim que eu vi muitos autores entrando nas grandes editoras. Sim. Por conta do marketing deles, por conta do reposicionamento deles, por conta do conteúdo. Porque o livro até você vai trabalhar junto com o editorial, entendeu? Então, assim, Essa é eu uma penso grande que dica é que você está dando. chave. Uma excelente dica É, essa. O pessoal que está aí, os autores que estão nos acompanhando, anota que é ouro, viu? é ouro. Eu acho assim que quando tu cuida do teu marketing, porque você vê, veja só, ao mesmo tempo que eu chego para os editores e falo assim, gente, olha, tem, às vezes, né? Olha, tem um projeto de um amigo meu, vamos supor, tá? Tem um projeto de um amigo meu agora que fez tal livro. Aí o editor me responde e fala assim: não, mas não é o que a gente quer nesse momento, Lilian. A gente está procurando um outro. Você tem alguma coisa nesse momento, nesse ponto que fala disso? Uhum. Você tem alguém aí na internet que está falando de relacionamentos, que está bombando, que tem interação, que tem. Porque assim, ó, olha só que louco, né? Vocês querem as editoras grandes para vocês terem distribuição, para vocês terem reposicionamento, para vocês terem curadoria, para vocês terem capas boas. Vocês querem as editoras grandes pelo que a editora grande oferece, correto? Com certeza. Só que as editoras grandes também querem o mesmo de vocês. Elas também querem autores que tenham público, que tenham engajamento nas redes sociais, que tenha E é leitor. por isso que os Então, YouTubers bombaram tanto, né? então assim, veja essa briga louca, né, que acontece. É claro que assim, o ano passado eu estava lá no Prêmio Jabuti, poxa, fiquei emocionado com o Prêmio Jabuti do ano passado, porque tiveram vários livros que não eram de editoras conhecidas, vários livros ganharam por conta do conteúdo, tá? Mas assim, pensando em marketing, em best-seller, em venda, eu trago para vocês. Os autores que vão para a lista dos mais vendidos são autores que têm público, né? Não é à toa que a gente vê que o Thiago Nigro não sai da lista, né? Então, assim, a Thalita que você entrevistou ontem estava. Então, o autor precisa entender que se ele sonha em ser best-seller, ele tem que ter público, ele tem que ter audiência. Então, isso é a coisa mais importante que ele vai ter que focar. E se um autor, ele hoje sim eu estou vendo movimentos assim, por exemplo, eu tenho um autor muito querido de BH, que ele tem 70 e poucos anos, ele é um físico, e ele escreve romance. E ele não tem habilidade para as redes sociais, ele contratou a gente, tal, ele pode contratar. Mas às vezes, assim, para um autor que não tem habilidade com as redes sociais, eu falo, chama a neta para ajudar, dá um jeito de participar, de Alguém vai entrar. saber fazer isso. Porque não tem como hoje, no momento que vocês vivem, que nós vivemos, pensar em comunicação, em pensar em divulgação de livros sem estar nas redes sociais. É meio que assim, é muito difícil, entende? Por exemplo, eu quero viver da minha literatura e eu vou lançar e que me achem na Amazon quem quiser. Eu não vou fazer marketing nas redes sociais. Tudo bem, eu respeito. Só que eu preciso dizer para vocês o que dá certo. Tá entendendo? Eu não posso. Assim, ó, a própria Alice Salazar, quando eu comecei a divulgar ela fazia as maquiagens dela, ela é toda louca, não sei se vocês conhecem no YouTube, né? Adoro, Sim. faz as maquiagens e tal. Ela nem era tão conhecida. E a gente fez os lançamentos dela em São Paulo, no Morumbi e tal, na livraria, no Shopping Morumbi. E, meu Deus, assim, era uma legião de fãs que iam atrás dela e tal. E aí, assim, ela fazia vídeos já há muito tempo, batalha há muito tempo. E aí as pessoas diziam assim, às vezes, né, quem tem crença fala assim, nossa, mas essa youtuber vende pra caramba, hein? Ela também é youtuber e ela começou, a gente, a fazer vídeo há muito tempo. Então, o público que ela conquistou lá é de muito tempo. O livro foi uma consequência do Desse trabalho trabalho. dela que ela fez. É. E eu tô dizendo isso para os autores, assim, eu tenho visto muitas pessoas trabalhando com ficção que estão dando certo, por isso que eu incentivo os autores a aprender técnicas de copywriting, para aprender a saber fazer copy, a fazer texto, a fazer post com texto. Eu falo, tem autor que tem livro e você não vê nada do livro dele nas redes sociais dele, você vê só a capa e o preço. Então eu falo, abre o livro, eu tenho esse movimento de abrir o livro, né? Tô devendo, mas vou fazer. Então, abre o livro, abre, não tem medo de entregar, deem livros que vocês podem dar, dê contos. Eu acho que o movimento de abrir livro é a coisa mais bonita, mais genuína que vocês podem fazer para criar conexão com os leitores de vocês. E lembro do meu começo, né, prestava serviço com um custo muito baixo. Eu também me doei muito para conquistar os cases que eu tenho hoje. Então é isso, né? Tem que se doar, né? Tem que
tem que entregar. Vocês não têm que ter medo de entregar. Às vezes vocês podem dar 50% do livro de vocês e a pessoa vai querer comprar só por conta do final, sabe? Das primeiras 200 páginas, não das últimas 40 para você ver, sabe? Que é o efeito Wattpad, né? O Wattpad faz isso nas pessoas, né? Então eu acho que vocês não Desperta a têm que curiosidade, ter... né? Entreguem conteúdo, gente. Entrega. Não tenham medo de entregar. Não tenham medo de entregar. Eu vou fazer um evento agora na quinta-feira, tá todo mundo convidado, que é o aulão 3C, né? E eu vou dizer como é que faz release. E o pessoal da agência ficou assim, a Lilian tá louca? Como assim ela vai dizer como é que faz o que a gente faz? Artigo. Gente, eu vou entregar porque, assim, quem for que é para contratar a gente vai contratar. E eu vou oferecer meu serviço. Óbvio, eu vou me oferecer meu serviço lá na aula. Claro que eu vou. Devo fazer, porque senão eu vou estar falando para vocês, ensinando aquilo que eu falo errado, né? Eu estou ensinando a vocês também venderem o livro de vocês para os leitores de vocês. Só que veja só, é muito diferente quando você vende entregando conteúdo, né? Então, por exemplo, você tá fazendo, por exemplo, agora, Mayra, querendo ou não, muitas pessoas vão querer conhecer o teu trabalho também, entende? Então, essa conexão, essa entrega que a gente faz, ela retorna pra gente. Então, eu digo, não tenham medo de entregar. Eu aprendi isso com uma pessoa maravilhosa, e que foi meu mentor, assim, de uma editora, e ele disse, Lili, ele trabalha com marketing digital, e ele disse, quanto mais tu entregar, mais tu vai ter de volta. E é verdade, quanto mais eu ensino vocês, quanto mais eu digo para vocês como fazer, mais retorna. Então é isso, abram um livro, deem conteúdo, tem muito autor que não quer dar e-book, né, Mayra? Ah, eu vou dar meu trabalho, Por mas, falar gente... nisso, o meu primeiro livro tá em e-book, está liberado, tá? E não é só por causa da quarentena, não. É só clicar no meu Linktree e ir lá, infância, tá liberado para todo mundo, viu? Depois me deem feedback, eu quero saber o que vocês acharam. Eu vou baixar. Tá no Kindle? Tá no Kindle? Não, eu não tenho afinidade com essas tecnologias, eu preciso aprender essa parte ainda. Então eu fiz um PDF e disponibilizei lá no meu site. É só fazer a inscrição lá que recebe por e-mail. Sobre o que é teu livro, Mayra? Sobre o que é teu livro? Infância é um poema. O livro é em forma de poema, é sobre as coisas que a gente não dá valor na infância, que a gente só dá valor quando cresce. Então é sobre uma infância dos anos 80, 90, né? Vou fazer 35 anos, então eu tô nessa faixa aí. Que não tinha tecnologia, televisão já tinha, mas não tinha tanta nem todo mundo tinha TV por assinatura, celular não existia ainda, não tinha internet. Então, assim, fala muito dessa coisa de brincar na rua. É bem bonitinho, modéstia à parte, é bem bonitinho. Ai, Mária, olha, eu vou dar uma dica aí, faz um vídeo, posta no teu feed, dizendo aí o que é essa infância que a gente esquece de dar valor, né? Verdade, só boa lembra ideia. De ficar mais velho, faz um vídeo, conta. Vou anotar a dica. Anota. Ou contação, não sei se tem como virar uma contação, mas muitos escritores como a Cleo, que entrou aqui, tem começado um movimento muito bonito com a quarentena, né? Com esse problema que a gente está enfrentando mundialmente, que a gente sabe que vai demorar a passar. Muitas escritoras de livro infantil estão fazendo contação de história. Né? Você sabe que essa habilidade Deus não me deu. Contar história eu já tentei. E outra coisa, os meus livros são livros que me tocam muito. São livros que tem muito emocional ali. Então, quando eu vou ler para outras pessoas, a voz embarga, dá vontade de chorar. Logo assim que eu lancei Infância... Quando eu lancei Infância, eu fui fazer um evento, até que foi o dono da editora da autografia, que foi que eu lancei os livros. Ele me convidou, né, na escola do filho dele, aí a gente foi fazer, eu mais uma autora. E quando eu fui ler para as crianças, tem um trecho que fala da separação dos meus pais. Então, tem 30 anos, eu superei, mas aquilo ali me toca muito, porque eu sei como é difícil para os pais lidar com essa questão, né? E para as crianças mais ainda. Então, assim, aquilo... Aí eu falei, não dá. Tentei mais uma vez, mas... Eu sou canceriana, né? Eu também sou. Então, então juntou.
Eu me emociono muito E, rápido. E assim, mas lê então, né? Eu acho que tem isso outros pode ser uma recursos que você opção. vai poder usar, ou fazer algum post contando, né? 10 coisas, por exemplo. Uma coisa que a gente faz muito na agência, é listas, a imprensa adora, né? Eu vou falar no evento de quinta-feira, mas assim, por exemplo, 10 coisas que você precisa. Lista as pessoas amam, tá? Não é à toa que Aham. BuzzFeed, que esses portais aí vivem dando essas listas catraca livre, todo mundo compartilha essas listas, feito louco. Aliás, listas são ótimas para compartilhar no Facebook. Faz uma lista, né? 10 coisas que você tem que eram boas na infância e você pode agora, em época de quarentena, relembrar com a sua família. Sei lá, tô viajando, tá? Não sei o que é outro Não, livro. mas é Mas super assim, para isso. vocês pensarem, E a ideia do pensar livro, nessas coisas. esse livro foi lançado em 2014, né? E aí, num dos lançamentos, que eu fiz 3 lançamentos, num dos lançamentos, uma pessoa que eu não conhecia, uma amiga levou, era uma senhorinha, ela começou a chorar. Eu acho que ela é muito parecida com a gente, essa coisa de canceriano. Ela começou a chorar. E eu falei, meu Deus, eu não sei se eu fico feliz que você se emocionou com o meu livro ou se eu fico preocupada que você tá chorando. Eu acho que travou. Vocês estão me vendo? Pois é, eu tô travada aqui, né? Eu não sei Tá como é que tá a travada, minha mas eu tô te cara. ouvindo. Você tá travada, mas eu Tá tô me te ouvindo. ouvindo? Tô. Tá todo Será que eu mundo vou sair e vou ouvindo, entrar de gente? novo? Vocês estão ouvindo, pessoal? Neto, tá normal a nossa internet aqui, amor? Eu vou sair e vou entrar de novo, então, peraí. Tá. Gente, a Lilian saiu, vai voltar porque a internet dela parece que travou. E aí ela ficou travada, mas ela vai voltar. Pessoal aí chegando, mais gente. Ah, Bia, obrigada. Meu filho de 5 anos ama e pede para ler todos os dias antes de dormir. O livro da menina que é a infância. Ah, até o Eu Fofo. Nossa, seu livro lembra algumas músicas da Marcela Thaís. É muito legal saber que a gente está abrindo os olhos para essas pequenas coisas. Mar.Dias, obrigada pelo comentário. Que ser humano é essa, Lilian? Vamos ver se a Lilian já voltou. Vamos. Lilian chegou. Opa, Voltamos. voltamos. Né, como é que fala? Caímos, mas levantamos também, né? É isso aí, é isso aí. Mas era aí É que eu tava resiliente. falando. Eu fiquei sem saber se a pessoa, se eu ficava feliz porque ela tava muito emocionada com o livro, ou se eu ficava preocupada. Senhora, eu falei, meu Deus do céu, ela chorando compulsivamente. E é uma delícia você saber que as tuas palavras tocam o outro, né? Eu acho É muito bom. isso. Assim, é interessante porque eu fui ghost já, né? Já ajudei alguns escritores a escrever livro. Não posso falar de Uhum. quem, tem famoso. Eita! É, Polêmica esse assunto, e hein, eu Lilia? não, é polêmico. E eu não sei qual é essa sensação que vocês sentem, mas eu posso dizer pela nossa experiência com os feedbacks que a gente tem, né? E vocês têm, assim, vocês escritores fazem tanta coisa, né? Por isso que eu digo, quem faz ficção, igual você, né, faz literatura infantil, infanto-juvenil, o poder do entretenimento, os livros infantis trazem muita, né, tem lição de moral, tem conhecimento, fala de comportamento, fala de relação, da relação com a família, né, tem livros voltados para educação. Então, é aquilo que eu falei lá no comecinho da nossa conversa, né? Como a literatura leva a gente para um outro mundo. Sim, sem Então, em dúvida. épocas dessa pandemia, de tantas notícias ruins, e assim, a gente sabe que vai piorar. Isso daí eu acho que a gente até tem que aceitar. Eu tenho trabalhado muito isso na minha equipe, no meu núcleo familiar. A gente tem que ser um pouco realista, né, gente? A gente sabe que não, que só um milagre, só se sair de verdade o tal do remédio que de fato ainda não saiu com tanta eficácia, porque senão não estariam morrendo todo dia tantas pessoas no mundo, né? Sem Então, dúvida. assim, é um problema que vai demorar. A gripe vai demorar um ano. A vacina, né? Vai demorar um ano. Então, a gente, assim, uma coisa que eu falo, Mayra, é positividade. A outra é ignorância. E a outra ainda é uma coisa relacionada à lógica e matemática. Então, eu acho assim, a gente tem que ter fé na espiritualidade, acreditar que pode amanhã acontecer assim uma notícia boa de um remédio, alguma coisa, porque só o remédio mesmo, né? Hoje assim, a gente sabe que tem que seguir protocolos e vai demorar.
a gente tem que acompanhar cientistas, médicos, para trazer para a gente o lado racional da coisa, não emocional, porque a gente precisa ter racionalidade nesse momento, em saber o que é certo, o que é errado, né? Que é isso que vai Então, salvar a gente, né? isso que vai salvar a gente. Então, assim, é isso, sabe? Uma coisa é a gente ser positivo e ter fé, a outra é a gente negar, sabe? Então, assim, Sim. eu falo para os autores, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos se reinventar. Quem não tem livro na Amazon, coloca o livro na Amazon, que é uma forma de você ter uma renda extra. Quero ensinar a vocês fazerem isso, enfim. Mas outra coisa é a gente achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, por exemplo, assim, o meu vídeo que eu fiz convidando para o aulão 3C, o Felipe falou assim: ah, você ficou muito séria no vídeo. Eu falei, claro que eu tô séria. Como é que num momento de tanta Nesse tristeza no momento. mundo, a gente vai conseguir fazer um vídeo, né? Claro, se a minha comunicação fosse para entreter crianças, uma contação, eu faria isso. Mas a minha comunicação está com o público adulto, que está ciente do que está acontecendo, e eu estou fazendo uma provocação. Gente, vamos desligar um pouquinho a TV, vamos estudar para a gente não ficar louco. Então, até é legal assim, eu ter entrado nisso para você, para dizer assim para os autores, cuidar para oportunismo, oportunidade não virar oportunismo, né? A gente vai ter que cuidar muito com a comunicação. Eu tô sendo muito chato com a minha equipe na agência em relação a isso. Porque assim, ó, oportunidade é a gente fazer link e levar entretenimento para as pessoas. Né? Oportunismo é outra coisa. Então, vocês, como escritores, têm que cuidar muito do marketing, da comunicação nesse momento, para não virar uma coisa negativa para vocês, tá, gente? Com Então, certeza. cuidem, porque é um momento onde as pessoas estão mais sensíveis. Hoje eu falei uma palavra com uma pessoa na minha equipe que ela entendeu outra coisa, eu já liguei, porque pelo WhatsApp, né? A gente conversa, pode entender outro jeito, né? Aí eu liguei, consertei a mensagem. Então a gente tem que cuidar também, às vezes com WhatsApp, com Messenger, com comunicação que não é pessoal. As pessoas estão mais sensíveis, todos nós, então assim, cuidado com a comunicação, com a copy, né? Acho que tem que ter a gente está num momento de um cuidado maior. Então dá para fazer marketing, dá para você vender o seu livro em momento de quarentena, você deve vender, porque para muitos escritores, né, Mayra, é um ganha-pão. Tem escritores que ganham seus 2, 3, 4, 5 mil vendendo o livro na Amazon, então ele tem que continuar isso, né? Então não tem que também vergonha de vender, né? Eu sei que muita gente está dando um livro gratuito, mas se é o teu livro aposta, se é o teu livro que você se propôs a vender, vende, não tem problema. Se não é porque o mundo, né? E você, talvez a venda do seu livro vai ajudar, vai fazer você ajudar alguém da sua família que está desempregado, ou alguém que não vai ter renda extra. Então, assim, é legal a gente ter tudo isso alinhado para não ficar, sabe, não ficar com vergonha de fazer algumas coisas que talvez são importantes, né? Então, não tenham vergonha de vender, cuidado com a mensagem da divulgação. Eu acho que essas são as mensagens que eu deixo, assim, para pensando numa cabeça de marketing mesmo, para a gente só saber cuidar. E tem que fazer, tem que vender. Assim, eu sou apaixonada pela economia criativa. Então, empresas que estão reaprendendo a trabalhar com marketing. Veja só, né, Mayra, como o marketing, como a internet, fez todo mundo se coçar. Então, aquela empresa que tinha um site, ela, feinho, tá querendo arrumar o site. Aquela pessoa que não fazia entrega e tinha restaurante vai ter que fazer entrega. Não, os clientes Toda exigem crise isso das traz, empresas, né? A toda gente tem que se crise adaptar ao traz, momento. tem que se adaptar, exatamente. E tá tudo bem, né? E tá tudo Deixa eu bem. te falar uma coisa, eu preciso te interromper só uma coisa, porque o Instagram vai derrubar a gente em 2 minutos, porque a gente já está completando agora 1 hora de live. Você ainda tem tempo, porque eu ainda tenho algumas perguntas para te fazer. Fale, vou ficar travada aqui mesmo, tá travadinha, mas vamos tocar. Não, eu quero saber que se o Instagram derrubar a gente, se você volta. Volto Tá sim, ótimo, volto então. sim. Então pode continuar falando, gente. Se por acaso o Instagram derrubar a gente, volta pra live com a gente, que eu ainda tenho pergunta pra Lília. Eu ainda vou fazer ela responder as perguntas de vocês, não se preocupem. E ela ainda vai fazer mais um comercialzinho, que ela tem uma aula importante quinta-feira. Eu tenho que falar das lives também que vão acontecer. Então, se a gente cair, volta com a gente, tá bom? Olha, o Ai, você Instagram tem tá muita gente bacana avisando. que vai chegar aqui. Você tem muita O gente Instagram tá bacana que vai avisando. vir, né? Sim, tem muita gente legal. O Instagram tá avisando que a gente tem 19 segundos, 18, 17. A gente vai cair, mas a gente volta, tá bom? Voltem com a gente. Vou encerrar pra gente voltar, tá bom, Lília? Legal,
O pessoal tá voltando, a Lilian já chegou. Oi. Fomos derrubados. Eu acho que agora que a galera fica em live, o Instagram vai precisar rever esse tempinho de 1 hora. Você não acha, Mayra? Com certeza, porque ontem também não deu. Mas aqui, filha. Minha filha quer mostrar uma pessoa para vocês, ó, enquanto o pessoal volta. Mostra aqui, Catarina. A gente tem uma pessoa que vive em quarentena, gente. Ah, eu amo gato. Olha aqui, o momento fofura. Esse é o Potter, gente, nosso ursinho. Dá oi, Potter. Potter. Oi, gente. O Potter, ele vive em quarentena, né, filha? Ele tá estranhando, gente, porque ele é. Ó, deixa eu assim, vou mostrar ele pra vocês, ó. Olha que fofura, gente. Muito fofo. Gente, ele é muito fofo. Ele é muito. Olha só, guri, ele é uma bola de pelo, bonzinho. Fala o nome dele, filha. Potter. Do Harry Potter. Minha mãe É o tem nosso 13 gatos. 13. É, a gente é tudo louco por gato aqui em casa. Ai, meu Deus, pera. O nosso gato tá estranhando. Ele tá tipo assim. Muita gente em casa, né? O que eles estão fazendo na minha casa? Né? Que eles acham que são dono da casa. É invasivo. O que esses adultos. Eu falei pro meu marido, eu falei, olha, dá um novo filme do Pets, né? Os adultos estão tudo em casa, os cachorros, os gatos, não tô entendendo, gente. Verdade. Esses adultos, né? Eles não estão entendendo nada do que está acontecendo. Você Com tem certeza. animalzinho também? Aqui não, eu moro em apartamento, é meio muito apertado e não tem condição. Mas na casa da minha mãe a gente tem 13 gatos e 3 cachorros. Mas Meu os gatos Deus. não saem de casa e os gatos não entram, entendeu? É território separado. Ah, entendi. Entendeu? É, vamos lá então, vamos continuar. Gente, eu queria pedir para vocês enviarem novamente as perguntas, porque quando a gente cai e volta, a gente perde as perguntas. Então, eu sei que é chato isso, mas infelizmente a gente não conseguiu terminar a entrevista em uma live só, porque é muito conteúdo, muita coisa para falar. Então, se vocês tiverem interesse que a Lilian responda, envia aqui novamente, por favor, a pergunta de vocês. Lilian, deixa eu te fazer uma pergunta que tem muito link com o que a gente estava falando antes sobre a importância do marketing. Você, nesses anos de experiência, já deve ter visto de tudo em relação a livro bom, livro ruim. Não estou querendo entrar no mérito do gosto pessoal, mas eu digo de diagramação, de capa e até de conteúdo também, mal escrito, isso acontece, a gente sabe. Eu queria te perguntar o seguinte: o marketing vende tudo? Ah, que pergunta difícil essa. Não, o marketing não vende tudo. É... Assim, ó, eu já joguei livro até de energia eólica, né? Quando eu falei, mãe do céu, tô divulgando livro sobre energia eólica. Claro que tem livros técnicos, livros específicos. Então, a gente trabalha com aquele público, né? Um setor, a gente já trabalhou com sindicatos, com associações, com terceiro setor. Então, assim, tem muito conteúdo que a gente trabalha, por exemplo, livro de tecidos. Eu trabalhei para a indústria total da moda. Então, tem outros tipos de marketing que a gente faz que não é para o público final. Acho que é importante falar isso para vocês, principalmente livros na área, livros técnicos, livros na área de direito, enfim. Mas, assim, tentei fugir da tua pergunta, você percebeu, né? Eu vou ficar aqui para te cutucar, pode deixar. Mas assim, ó, o marketing não vende tudo. Eu vou te dizer que a nossa agência, a gente precisa trabalhar. Tem uma equipe grande, a gente tem contas para pagar. Então a gente acaba não negando os projetos. A gente não nega os projetos, assim, e a gente trabalha. Se a pessoa acredita no livro dela e quer divulgar, quem sou eu, né? Mas eu sou muito sincera, eu passo um feedback para o autor, olha, a capa do teu livro não tá legal, você precisa fazer uma nova versão, tem erros na revisão, a gente conta pelo que ele precisa melhorar. O que acontece nesse momento? A gente produz muito conteúdo na agência, que eu comecei na quinta-feira, né? Faz muito conteúdo criativo, faz muita pauta, faz muito texto. Então, às vezes, o jornalista nem pega o livro na mão, a gente não manda. Então, o marketing, nesse caso, nesse momento, para a assessoria, ele acaba vendendo. Tá? Tem livros também que eles são puramente marqueteiros, tá? E eu vou dizer para vocês, qual é o livro de marketing que vende tudo?
é o livro de pessoas, de muitas celebridades. Tem livros bons de celebridades e tem livros que não são bons de celebridades, que eu já divulguei. Acho que é importante falar Os isso para vocês. caça-níqueis. É, só que assim, ó, por exemplo, ai, difícil falar sem divulgar nome, não posso. Mas, O por João, exemplo, vamos inventar um nome. Vamos inventar um nome para essa pessoa. a Joaquina, vamos dizer assim, tem uma pessoa famosa que eu divulguei, sei lá, tem uma pessoa famosa que eu divulguei, que ela tem milhares de fãs, assim, adolescentes, crianças, assim. E o livro dela é um livro bem para o público, assim, infanto-juvenil, bem bobinho, assim, um conteúdo meio, parece um diário, meio raso. Só que percebam, né? O público que compra quer ir lá autografar, tirar um beijo com ela, pegar, né, a foto dela. E eu não critico esse tipo de produto, sabe? Porque foi um produto pensado para isso. Tu tá me entendendo? Eu não, às vezes é um livro que tem um conteúdo meio raso pra gente, sabe? Não é um conteúdo que eu gosto, Mas que você você também gosta. não é o público-alvo, né? É, mas pode ser que seja um livro que vai trazer uma iniciação na literatura para uma criança, entende? Então eu costumo não divulgar, assim, não é que não divulgar, eu não costumo, tá, falta fugir na Criticar. palavra, criticar. Aliás, porque seria muito estranho, eu já divulguei vários, assim, mas eu digo que é um outro tipo de literatura só. E tá tudo bem, entende? Eu acho que o autor ele tem que fazer o contrário, ele tem que aprender para ver, sabe? Poxa, por que Não, esse mas livro tá eu na super lista? Por que fala concordo. tanto desse livro? É, Eu então super eu acho assim, concordo, tem porque, livros. por exemplo, aqui em casa eu tenho uma luta com o meu filho para se interessar por literatura. E ele é um apaixonado, um louco por Minecraft. Eu comprei todos os diários de Minecraft que você puder imaginar. O livro é pueril, né? Não é nem dá nem para falar muita coisa, mas assim, para ele pegar o gosto pela leitura, eu acho que é um passo importante, é um investimento, eu acho. Então, assim, a minha resposta para ti, minha conclusão seria assim: como é que foi a tua pergunta? Se todo livro, se Se todo marketing livro, vende tudo. Bom ou ruim, marketing, marketing vende não vou tudo. dizer que vende tudo, mas vende muita coisa que não é boa. E O você, pela tua marketing experiência, vê livro que, digamos que não é essa Coca-Cola toda, virando best-seller, vendendo muito? De fato, chegando e fazendo muito sucesso na livraria? Ou só quando é nesse caso de famosos? o livro, quando ele, assim, o que a gente, assim, geralmente o que a gente vê na lista dos mais vendidos, tirando, assim, às vezes, alguns conteúdos que eu te falei, que esses são, por isso que as pessoas julgam muito, às vezes, livro de youtuber, infanto-juvenil, e eu acho que aí, talvez, assim, a gente já sabe que vende por conta do público, então acho que é uma discussão que não leva a gente para lugar nenhum, né? Mas pegando ali a lista de ficção, aliás, eu já falei no meu canal sobre por que ficção internacional vende tanto, né? A não ficção, porque realmente existe um escritor influente, né? Eu até fiz também um evento sobre isso, porque o escritor, ele, por exemplo, assim, a gente vê muitos padres, pastores, né? A própria monja que trabalha com espiritualidade, a gente vê eles na lista porque eles estão o tempo todo passando uma mensagem. Então, veja só como fecha, né, Mayra? As pessoas procuram aquelas pessoas que estão entregando algo para ela, né? E na ficção, eu falo para os autores, eles já vieram com marketing lá de fora, já Uhum. vieram para o Brasil com marketing forte. Então é por isso, e assim, chega aqui, compete com o autor de ficção que não tem marketing nenhum. E o marketing lá fora, principalmente se vem no livro dos Estados Unidos, ele é agressivo. Se tem um povo que sabe fazer copy, aliás, as técnicas de copywriting, né, o próprio nome já diz, né, a gente aprende com eles, é um povo que vive de marketing, é um povo que manda panfleto para casa, é um povo muito agressivo no marketing, eles não têm vergonha de vender. Eles não têm, por exemplo, hoje no Brasil, se a gente recebe um panfleto com bônus, a gente acha que aumentou o preço para dar desconto. Lá não, né? É comum as pessoas receberem tickets em casa. Então, a gente vem de uma outra postura que investe em marketing, autores que fazem plano do livro com 1 ano, 2 anos de antecedência. Então, vem com esse peso, tá? Mas, assim, respondendo bem a tua pergunta, a gente pode sim entender que os livros que estão na lista dos mais vendidos, que são os que mais vendem, eles têm um porquê.
Ou é por conta do autor, ou é por conta do conteúdo. Um dos dois tem. Eu nunca vi sem uma das duas coisas. Acho que talvez, tu entende? Uma das duas coisas tiveram. Outra coisa que é legal de falar é esse movimento dos clássicos que nunca sai da lista, né? Então a gente tem o livro do Napoleão Hill que a gente divulga, O Mais Esperto que o Diabo, mais uma semana na lista da Veja. Então por que que livros tão, né? Tem aquele outro que eu divulguei, aliás, de capa vermelha, o Arte da Guerra, E, divulguei pela gente, direção. travou. Por que que o Arte da Guerra, tu ouviu? Por que que vence Sim. tanto em Arte da Guerra? Tem uns livros que a gente Da guerra tá aqui segurando meu celular nesse momento. é o marketing, que é o marketing boca a boca, né? Como isso vai ainda, as pessoas continuam, não, você tem que ler o Arte da Guerra, como se fosse assim, a Bíblia, né? Você tem que É a ler esse Bíblia. tipo de conteúdo, você tem que ler. E às vezes você lê, que nem eu li o Arte da Guerra e falei, hã? Pra, sabe? Não curti. Não fez Então, sentido pra assim, você, né? você percebe como as coisas são repetitivas, né? Então tem alguns fenômenos que é até gostoso você parar para olhar, para estudar. Eu falo para os autores, tem muitos autores que não olham para a lista. Eu falo, gente, vocês têm que olhar para a lista dos antídotos toda semana. Vocês têm que entender o comportamento dessa lista. O que aconteceu com essa lista? Por exemplo, o Mais Esperto que o Diabo teve o prefácio do Tiago Nigro. Então você vê o poder do cara. O cara tá no momento, aí ele faz um prefácio de um livro, ele traz um outro livro que já estava bem, e aí vai, né? E assim, tem outros movimentos também que você percebe de alguns, assim, eu digo assim que tem autores, sabe cantor de uma música só, gente? Que faz sucesso com uma música e vai embora? Tem muito autor de um livro só. E ele faz sucesso com um livro, ganha prêmio, acontece, entra na lista, depois você nunca mais ouve falar dele. Então, eu acho que é importante também o autor entender a importância da carreira. Porque, tipo, não adianta você ter um pico, entrar uma vez na lista e você não continuar depois acontecendo, tendo a sua venda, né? Então, por isso que eu gosto muito, assim, da história, por exemplo, assim, de escritores que fazem muitos livros, que fazem aquela coisa da cauda longa para poder se manter. Por exemplo, principalmente quem escreve série, né, Mayra? Não adianta escrever série e depois ficar um tempo, tipo, lança um, depois fica 2, 3 anos para lançar outro, ele perdeu todo o público dele. Então, assim, se eu fosse, eu vou dizer para vocês, se eu fosse fazer uma série, eu faria, já, sei lá, eu faria ela antes e lançaria ela muito perto uma da outra. O Porque o que, o tempo que 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 eu tô você vai. fazendo? Eu tô escrevendo uma trilogia no momento, né? E assim, o primeiro livro tá pronto, mas eu só vou lançar depois que eu tiver os três prontos. Porque Maravilhosa. vai Pelo menos que acontece alguma coisa. Eu vou deixar o algum negócio lá perdido. ou talvez assim, para não esperar tanto, mas pelo menos que você tenha uma disciplina, né? Porque às vezes você já quer colocar na Amazon, você já quer sair vendendo isso, você já quer capitalizar, você já quer colocar outro, tá tudo bem. Só não demore tanto, porque senão, assim, a gente, no marketing, a gente fala muito de aquecer público, divulgar, aquecer, divulgar. Então, pensa só, quando você vai divulgar um livro, você vai aquecer uma base, você vai fazer anúncio, vamos supor que você converse com 2, 3 mil pessoas e divulga teu primeiro livro. Você tem que dar alguma coisa, eu falo, pega o e-mail, pega alguma forma de se conectar com essa pessoa. Depois você vai ter que avisar ela do segundo livro, concorda? Com Se você certeza. demorar mais de 6 meses, um ano, essa pessoa vai esquecer até da história do livro. Eu não falei para vocês que eu voltei a reler o Arroz de Palma, a gente esquece dos livros depois, como Com esquece certeza. novelas, como esquece séries. Por isso, a gente não fala que a gente gosta de rever um filme, né? Tem uns clássicos que a gente assiste 4, 5 vezes, toda vez. Não, quem tem criança, né? Assiste várias Oh, vezes, toda vez que oh, vê um eu olhar sei as diferente de falas do filme. Procurando Nemo. Então, a mesma coisa com o livro. Então, a gente tem que, por exemplo, assim, vai vender o segundo, já dá o primeiro. Meu, tem muita coisa para vocês fazerem, assim, sabe? Só que, assim, para vocês fazerem. Mas, assim, percebam, assim, ó, que vocês têm que pensar que o marketing, ele tem que ter continuidade, ele tem que ter planejamento. Senão, vocês vão se perder e custa muito, o preço de vocês resgatar o leitor custa muito alto. O Com preço de parar. certeza. Eu percebo assim que o autor que para é onde me dá uma maior agonia. Porque, assim, por exemplo, ele pega as redes sociais dele, aí ele fica em campanha. Compre meu livro, 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 compre meu livro. Aí não vendeu o livro. Aí ele desanima.
Aí ele passa 3 meses sem postar nada nas redes sociais dele. Ele não conversa com ninguém. Daqui a pouco ele vem com outro livro. Aí ele fica, compra meu livro, compra meu livro, compra meu livro. Não é assim. E eu te falo isso porque isso é uma constante, entendeu? Então, Não no tenho dúvida. marketing, carreira, tu não pode parar. E eu acho que desde o início da nossa conversa, que tu perguntou se os autores estão produzindo mais conteúdo, pensando mais em Mais marketing, preocupados com isso. eu acho que a gente está nessa fase da preocupação, eu acho que a gente tem que passar para a fase de ação, e depois o meu desafio é incentivar vocês para não parar. Porque eu vejo hoje os escritores de sucesso que eu já divulguei nesses 10 anos, quem faz é quem não desiste, quem faz sucesso é quem não desistiu. Imagina quantas autoras começaram com a Thalita Rebouças que você conversou ontem, né? Eu vi começando vários e ela não desistiu. Uma batalhadora, quem não conhece, vai no site dela. Não sei se ainda está lá no site dela, mas tem a história dela, tinha no site dela. Logo quando abre o Ela é site muito dela, conta a maravilhosa, né? A história história dela. dela é muito inspiradora. Muito. E assim, meu, tem tantos. No Escritor Influente eu fiz uma lista também de autores para vocês se inspirarem. Eu vou até colocar lá no meu canal de novo do Best Sellers LC a lista que a gente tem no nosso site. A gente fez uma lista de escritores em cada área para vocês. A gente botou as redes sociais deles. Por quê? Porque o meu foco é marketing. Eu quero que vocês se inspirem no marketing. Eu acho que tem outros profissionais que estão falando de escrita, né? E eu tô Uhum. trazendo para o marketing. Vamos dar uma respondida nas perguntas da nossa audiência? Vamos. Vamos ver o que que o pessoal está falando aí. Você pode ver também se você quiser escolher o que que Eu você quer tô com medo de responder. mexer. Não, se tu quiser olhar para mim, porque eu tô com medo de mexer aqui e travar, porque toda vez que eu mexi aqui nos comentários, travou. Então, se tu quiser dar Tá. uma olhadinha. Então, deixa eu subir aqui, porque eu também não sou lá muito habilidosa com esse negócio de live, isso é novo pra mim. Mas enfim, vamos aqui. Cheguei. Ah, peraí. Peraí que eu fiz besteira. Ai, meu Deus. Sempre amei escrever, Cíntia Chagas. Sempre amei escrever e meio que me deparei sozinha com a ideia de escrever um livro. Tenho procurado consumir conteúdo que penso que possa me ajudar. Pensei em escrever um blog e partir daí. Eu acho a ideia ótima. O que que você acha? Eu tenho uma autora que ela começou no Instagram com crônicas, escrevendo crônicas, e depois do Instagram dela ter feito muito sucesso, ela transformou as crônicas num livro. É um caminho inverso super pertinente e trabalhar o marketing, né? Eu digo assim que um desafio de quem escreve no Instagram é tentar levar as pessoas para o blog, porque o Instagram ele não é bom para quem tem Ele, link re- externo. ele Então, o tenta te Facebook reter, né? então, dependendo do conteúdo, o Facebook, se teu público estiver no Facebook, talvez o Facebook é um facilitador, porque você consegue colocar o link para a pessoa clicar para o teu blog. Com Então, certeza. eu tenho uma ideia para você, assim, se você for colocar no Instagram, tenta colocar o máximo de conteúdo no próprio post, porque as pessoas saem muito pouco do Instagram, elas não querem sair, elas não querem ir para link externo. No Facebook é mais fácil. Então, esse é o único desafio que a gente tem quando coloca conteúdo em blog. E aí, uma dica que eu vou te dar de marketing digital, Cíntia, é que se você for fazer isso que a Lilian está falando, não colocar o texto na imagem, porque imagem com texto entrega menos. O Instagram é cheio de regrinhas e a entrega é um problema da plataforma. Então, assim, se você puder colocar o texto, a maior parte do texto na legenda é melhor para a entrega do seu conteúdo para os seus seguidores. Puxando esse link, amanhã a gente vai entrevistar o Léo Luz, que é escritor e roteirista de TV e cinema. E ele escreve principalmente para o Facebook. E ele foi lançar o livro depois. Os textos dele foram compilados e virou um livro, Amor, Otário, Amor. Então amanhã, a partir das 7, o Léo vai estar aqui com a gente. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Não sei se essa pergunta é pertinente. É sim, Cíntia, super pertinente, já foi respondida. O importante é ler, ler é tudo. Vende muito trash em se tratando de livro. O livro é muito pessoal, pode agradar um leitor e outro não. Se for para o leitor certo, vai vender sim. Concordo, Lia.
Cíntia Chagas, sou chefe de cozinha, mas gostaria de escrever de uma maneira lúdica sobre feminismo para criança e outro de autoajuda. Pretensiosa, eu. Maravilhoso, maravilhoso, super em alta, né? Com certeza. Uma super Eu em acho que alta, muito é, bom. é importante começar a falar para esse público sobre feminismo. Aí eu sou a favor. Eu voto a Sim, favor. sim. E a imprensa ama, né? É uma coisa que a imprensa, a rede social, o público feminino é o maior público, né? Eu mesmo vejo que a legião de escritoras, assim, é impressionante, assim, o número de escritoras que a gente tem, de mulheres que ajudam mulheres, né? Claro, um carinho especial para os homens que estão aqui, mas a gente sabe que as mulheres, você tem um público gigante aí de mulheres. Mulheres apoiam mulheres, é o contrário do machismo, né? Muito feminismo, né? Mas é isso. Enfim, A minha dá mãe, a tudo. minha mãe tá falando. Minha mãe tá Ah, aqui na live, ela falou: ótimo. verdade, tem autor que faz só um livro bom e depois cadê? Que foi aquilo que você estava falando sobre o autor de um livro só. Obrigada, mãe, pelo apoio moral. Gente, mais uma coisa da Ah, mãe, tá? A minha mãe reclama de livro difícil. Autor tem que escrever fácil. Essa coisa de escrever difícil tá fora de moda. Entendeu? Tem um autor famoso, best-seller, que minha mãe ama, que é um padre, e ela estava na Bienal, ela queria que eu pegasse o autógrafo dele, eu peguei, mas depois ela disse que não entendeu nada direito que estava no livro. E eu que falei, caramba, o maldade. público dele, qual que é o público-alvo dele, né? Então, assim, cuidado com isso, tá, gente? Escrever difícil, escrever criativo e inteligente é diferente de escrever difícil. Escrever difícil tá fora de moda. O E Lucas for You, eu acho que é isso. Tá, por que é tão difícil mostrar os escritos? Ou melhor, ter para quem mostrar os escritos? Aí ele completa públicos, audiências, agentes e etc. É o que eu acabei de falar. Se você não é um escritor conhecido, se você não tem audiência, você vai só receber não. É duro o que eu falo, mas assim, Mayra, eu quero trazer a verdade para vocês. Eu não tô para enganar, sabe? Eu tô para trazer uma mensagem real para vocês. Então, se você quer ser publicado para uma editora grande, você tem que sim ter público, entregar conteúdo. E é público assim, não é para vocês comprarem seguidores. As editoras, isso já também já está fora de moda. Tem Caiu escritor meu que muito. está numa grande editora e ele é um palestrante, acho que ele não tem nem 5 mil pessoas no Instagram dele. E ele tem interação, é palestrante, a editora quis. E ele fez uma pesquisa maravilhosa do livro dele, um produto original. Então, assim, o autor tem que saber fazer a defesa. Eu recebo muitos e-mails de autor. Sim, tem que aprender a escrever e-mail, gente, para editora. Tem que ter copy, tem que saber se vender. E eu falo muito isso, assim, a gente acha que é o book proposal. O book proposal também é uma coisa que já está ultrapassada. A editora quer saber quem você é, o que você faz, como você está na internet, como você está se você tem algum tipo de mídia, quem é você, entende? E às Você vezes é alguém? e o escritor fica preocupado só em falar do produto. Vocês imaginam que milhares de horas, de minutos por dia chega no editor um livro incrível que vai mudar a vida. Então, invistam em vocês. É essa a mensagem que eu deixo para vocês. Invistam numa. Assim, gente, aconteceu comigo. Eu melhorei meu marketing, eu aprendi a me reposicionar e eu consegui me conectar com vocês. Então, vocês também, se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Ah, mas você tem tua agência e tal. Não, gente, não pensa que é fácil produzir vídeo, produzir conteúdo, fazer marketing, entendeu? Então, façam isso, porque os projetos vão chegar em vocês. Quando mais vocês trabalharem o marketing de vocês, as parcerias, as editoras. Tem uma coisa, Mara, que eu acho que é legal falar para o autor, é fazer parceria, né? Se é difícil se lançar sozinho, faz uma parceria. Vai ser mais fácil para vocês investirem em marketing. Ah, você cuida do site, eu cuido disso. Pensa em parcerias, gente. Tantos músicos começam com parceria. Olha aí, gente, ó, que dica, quantas dicas boas tá saindo daqui, né, Mayra? Como é bom É conversar. maravilhoso. Pensa nisso agora. Maravilhoso. Pensa em parcerias, gente, para dividir. Pensa num sócio de um escritor sócio teu que vai te ajudar. Não é difícil ser sozinho. Ou sei lá, pega algum parente seu que está meio parado aí agora, tempo de quarentena, bota ele para te ajudar no marketing. Vamos trabalhar Você assim, sabe sabe, que gente?
essas entrevistas, ela tem muito essa proposta, né? De pessoas que estão em cima dando a mão para puxar a galera para subir, para aparecer. Então, assim, eu quero deixar já o convite para os escritores que estão aqui assistindo a live. Me mandem direct, vamos marcar uma entrevista também. Eu quero ouvir vocês, eu quero apresentar vocês para o meu público. Quero que o público de vocês também me conheça, que eu acho que é a hora da gente dar as mãos e fazer um movimento para ajudar, para a gente conseguir fazer acontecer. E às vezes acontecer depende muito do que você está almejando para sua carreira. Às vezes acontecer é conhecer pessoas que podem te ajudar lá na frente. Acontecer às vezes é vender o seu livro. Acontecer às vezes é fazer parceria. Então vamos fazer acontecer. Me manda um direct para a gente agendar uma entrevista para vocês. A ideia é que as entrevistas sejam de segunda a sexta, no período da quarentena, e quando acabar, quem sabe a gente não continua, né? Faz uma vez por semana, uma vez por mês. Lilian, você travou, você tá me vendo? Tô te vendo, eu vou ficar travada aqui. Olha aí que oportunidade para os autores, olha aí a Mayra, que legal, Mayra, eu fico muito feliz por você estar criando esse movimento, por você estar de fato em movimento, né? Eu sempre falo isso lá no canal, né? Quando eu falo as oportunidades vão acontecer. De repente, numa live, você tá com uma autora, algum editor entra e rola uma parceria. Então, assim, vocês têm que criar essas conexões, gente. É por isso que esses 10 anos da agência, ele cresceu por conta das conexões. Sempre foi assim, um autor que eu divulguei, que indicou para outro, que puxou para outro. E é assim que me chegaram os projetos grandes. Eu não comecei com projetos grandes, né? Então, essas conexões, eu tenho certeza que você vai colher muitos resultados, viu, Mayra, desse teu trabalho que você está fazendo aí. Vai sim, com certeza. Você vai me contar depois. Vai gerar aí tanta proposta. Perdi você completamente. Acho que ela vai voltar. Peraí, gente. Mas então é isso que eu tava falando. Vocês não me percam, não. Me segue aí, manda direct pra mim que a gente vai marcar pra gente fazer a entrevista de vocês também. Pronto. Vamos ver, Lilian voltou. Vocês não estão usando a internet, né? E vocês aqui com a gente. Olá. Caí, mas voltei. Aproveita então agora e convida o pessoal para a tua aula das 3C na quinta-feira. Vamos estudar, só vocês podem. Se tem uma pessoa que pode melhorar a carreira de vocês, é vocês mesmos. Então, não fiquem esperando por editores, por terceiros, entende? Ou bem vocês tenham parceiros com vocês, como eu dei essa dica aqui, de vocês buscarem escritores para fazer essa parceria. Eu sempre digo para os autores também, né? Às vezes eu sou meio durona, assim, saiam de comunidades e de grupos que tem aquele clima pesado, que só fala mal do mercado, que eu acho que isso não agrega nada. Também foi uma das mudanças que eu fiz na minha carreira. E buscam essas parcerias e vamos estudar. Então tem a aula lá, o aulão 3C. Até o nome do aulão foi a Kari criando lá o nome da aula, a criação de conteúdo criativo. E até foi engraçado que uma pessoa comentar numa das nossas campanhas, ela falou assim, mas que redundante, né? Criação já é criativo, né? E aí eu fui olhar o significado da palavra criação, né? Criação, o ato de criar. E não tem criação que não é criativa. Tem criação que ela é cópia. Tem criação que é muito fraca, que não tem nada de criatividade. Ela pode ser original, porque parte do que você criou, mas criativa não. Nem toda criação é criativa. E é isso que eu quero ensinar vocês na aula, quinta-feira. Quem não se inscreveu ainda, o link está lá no meu Linktree, aqui na bio do Instagram. Por que vocês vão se inscrever? Porque vocês vão receber lá o link, vai ser pelo YouTube, mas vai ser fechado, a gente vai mandar o link para vocês. Da onde vai acontecer o evento? A partir das 8 horas. Então, antes, às 19, vocês vêm para cá.
às 19 vem pra cá e depois vai pra lá. E assim, Isso. depois pra mim, se alguém chegar atrasado, não tem problema, termina a live aqui, depois vai pra lá. E nessa aula, gente, por que que eu quero que vocês deem um e-mail? Porque a gente depois manda material, é um canal de comunicação com vocês, tá? E é claro, é para vocês depois receberem as nossas ofertas, não vou mentir para vocês, eu acho que isso daí né? Eu ensino vocês a pegarem os e-mails dos leitores para oferecer coisas para eles também, então é uma troca, é isso. E vai ser Tem que muito criar bacana. mailing, não tem jeito. Eu tenho que criar, eu preciso do mailing de vocês. E assim, a gente só manda perto das campanhas, a gente envia pouco conteúdo, eu até quero enviar mais conteúdo, né? E vocês vão aprender a produzir release, artigos e conteúdo criativo. Eu vou, se der um pouquinho de tempo amanhã, ainda eu quero falar um pouquinho de conteúdo nas redes sociais, mas o foco principal, eu quero que vocês saiam do aulão amanhã sabendo as técnicas básicas de um release, as técnicas básicas de um artigo, como é que vocês podem fazer para emplacar esse conteúdo na cidade de vocês. Tem muita gente que mora fora do eixo Rio-São Paulo, capital. A capital é mais difícil, mas quem está fora pode trabalhar muito forte aí, jornais. Mesmo quem está em São Paulo, Rio, tem muito jornal de bairro que as pessoas deixam de estar presente. Então, eu quero ensinar vocês a produzir conteúdo para vocês conquistarem aí a mídia social, a prova social de vocês. Vou abrir os segredos da agência, igual a galera do Ó, escritório britânico, que eu vou. Liga, mas a gente não vai ter autor contratando a gente. Não, a gente vai ter autor contratando a gente. Eu preciso ensinar vocês a fazer, eu preciso falar para vocês assim, façam aquilo que eu digo, mas eu também tenho que fazer, porque senão, né, vai ficar, eu preciso dar um exemplo, né? com Então vai ser certeza. uma aula muito produtiva, vocês vão amar a aula que eu estou preparando. Aliás, vou sair daqui dessa live e vou sentar lá para continuar fazendo os ajustes na aula. E é isso, eu estou muito animada, eu adoro. E amanhã vai ter bastante gente, viu? Né? Na quinta-feira, aliás, eu espero bastante gente no evento. A gente já está com mais de. Posso contar para eles, Netos? Para eles? Mais de 2.000 inscritos, né? Já está com Olha, mais de 2.000 inscritos. Não que sei se todo mundo já sabe, mas delícia, todo mundo Lilian. vai. A gente raspou o caixa da agência, investiu em anúncio. Então, eu digo, tudo tem custo, né? Para avisar as pessoas para participarem dessa aula gratuita, a gente acaba paga. Por isso que eu falo para os leitores, né? Quando você vai divulgar, fazer marketing, né, Mayra? Você tem que pegar os e-mails e os contatos, porque senão depois você tem uma comunicação com eles sem custo. Senão, toda vez que eu preciso comunicar vocês de alguma coisa, eu tenho que gastar, tenho que investir. Então, é isso. Esses 2.000 custaram para a gente alguns mil reais, porque a gente Mas não tem precisa. preço. Teve Não custo, tem mas não tem preço, preço. tá no custo da agência. Trabalhar o meu marketing hoje já é uma coisa que a gente colocou no custo da agência. E isso é muito bom porque reverte para a gente clientes, né? A gente Com faz isso certeza. porque a gente quer atrair editoras e quer atrair autores. Mas mais que isso, eu acho que a coisa mais bacana disso, Mayra, é que eu consigo ajudar as pessoas. Então, eu acho que isso é a conexão que a gente precisa fazer para a nossa vida, que é ter prosperidade e ajudar as pessoas. Então, eu consigo dar aula gratuita, eu consigo oferecer serviço para quem pode pagar e eu consigo continuar esse ciclo. E é isso que o autor precisa fazer. Ele precisa produzir livros e ele precisa vender os seus livros para ele poder continuar escrevendo os seus livros. Então, esse movimento que a gente tem que continuar. Quem aí tem quarentena, tá tenso, tá preocupado, fica aí para vocês essa mensagem de que há autores sim que ganham dinheiro na Amazon. Muito dinheiro. Eu conheço alguns. Tem como sim vocês ganharem dinheiro na Amazon. Não é fácil. Não é só colocar o livro lá que vai vender sozinho. Não é. Como tudo. Como tudo não é só. Tudo não é fácil, gente. Tudo exige muita batalha e muita dedicação. Né, Maia? Eu tava olhando aqui. Eu tava olhando aqui que eu vou pedir para você falar pra galera como é que eles vão chegar no Best Sellers LC, porque eu acho que é muito importante você dizer para eles que eles, tenho certeza que todo mundo que ouviu falar e ainda não tá lá vai querer ir. Mas antes disso, eu tava procurando aqui no caderno para você ver que ó, o que você vai falando lá eu vou anotando, tá? Então tem muito conteúdo. Ai, meu Deus, caiu aqui. Tudo isso é anotação do canal.
Sim, tudo anotação do canal. Eu vou anotando e aí eu tenho um espaço aqui atrás onde eu vou botando os cliques que isso vai dando no meu cérebro. E já rendeu muito post. Então eu queria te Ai, agradecer olha. muito e quero que Ah, você diga para quem tá aqui como é que faz para participar do Best Seller LC lá no Telegram. olha, eu tenho que cuidar, né? Às vezes vai sem edição, o pessoal da minha agência fala, ah, Lilian, deixa de ser paulistana, você come S. Eu falo, né? Eu falo, gente, mas eles estão preocupados com a mensagem, vai sem edição mesmo. É, enfim, obrigada, fico muito feliz. Eu descobri esses dias que tinha uma autora também que eu já divulguei, que é famosa, que tá lá, gente. E eu fiquei apavorada quando ela disse que estava no canal. Eu disse, o que você está fazendo lá? Ela, tô ouvindo tuas dicas. Eu, ai meu Deus, que responsa, né? Mas eu faço de coração, e eu acho que tudo que a gente faz de coração, vocês percebem que é genuíno, e se eu erro, vocês também têm que desconsiderar, né? Que a gente é humano. Enfim, vamos tá lá na minha bio aqui do Instagram, no Linktree. Mas é muito fácil também, quando você baixar o Telegram, você pode buscar, na busca ali, Best Sellers LC. O canal do Telegram, né, Mayra? Acho que tu pode falar um pouquinho até mais para eles, porque o grupo, o canal, né, você busca lá Best Sellers LC, é diferente do grupo do WhatsApp, é É. organizado, é um canal que você escuta a hora que você Quando quer, você quando você entra, quer. você tem acesso a todo o conteúdo que já teve no grupo, não é igual ao WhatsApp que você entra, tá zerado, então você pode ver todo o conteúdo, não tá perdido, ele tá lá no início. Tem bastante áudio, indicação de livro, não tem interação, então você não vai receber um monte de corrente, você só vai pegar o conteúdo mesmo que a Lilian deixa lá. E vou te dizer mais, eu só baixei o Telegram por causa do Best Sellers LC, tá? Eu não tinha Telegram. Aí eu falei, ai, eu tô resistindo bravamente, mas tá bom, Lilian. Vou baixar porque eu quero ter acesso a esse conteúdo e eu acho importante falar isso. E eu acho que vale muito a pena. Quem não tá lá ainda, vai no perfil da Lilian, clica lá no Linktree, que aliás eu também fiz porque foi dica sua. Clica lá no Linktree e acessa o Best Series LC, que é imperdível. Realmente o conteúdo é muito bom. Tu não tem noção como eu fico feliz quando vocês assim acabam copiando as coisas de marca, o que a gente faz de marketing. Às vezes tem muita gente que tem autores que não querem ser copiados, né? Mas eu não. Eu quero que vocês copiem tudo. Se vocês um dia receberem uma copy e falar, nossa, que coisa, que meio louca essa copy que ela mandou de marketing, ou ah, que vendedora que ela foi. É isso mesmo. Eu quero que vocês copiem e vendam o livro de vocês. Então, é genuíno o que eu faço. Eu faço conteúdo gratuito, eu vendo os serviços da agência e tá tudo bem. E eu quero que vocês, autores, também aprendam a vender o peixe de vocês. Então, eu fico muito feliz quando copiam. Eu quero que vocês copiem tudo. Podem copiar o que a gente faz, as estratégias de marketing, podem copiar à vontade. Eu fico muito feliz. Tem sido muito legal mesmo fazer parte. Faça mais. O conteúdo é Vou fazer muito bom. Eu sei que é corrido, mas não tudo. abandone, não nos deixe órfãos, por favor. Não, não vou, não vou. Como eu falei, a rotina da agência ficou muito maluca. A gente tá. A imprensa não parou. Então, muitos escritores estão perguntando. Entrou cliente no escritório semana passada. Entraram dois Que clientes no loucura! escritório. A imprensa não parou. A imprensa não quer só conteúdo de coronavírus. A imprensa tem solicitado muito para a gente conteúdo de entretenimento. Então, olha a dica aí para vocês, escritores que estão aqui: produzam entretenimento, façam as pessoas darem risada, levem conhecimento, levem amor, cada um na sua área. Se tiver psicólogo aqui, poxa, quer mais profissional agora que a gente precisa de escutar os conselhos de vocês? Com certeza. Psiquiatra, médicos, se tem alguém que é enfermeira, se tem alguém que, né? Então, não importa qual que é a tua área. Então, assim, leva o que você sabe, o que você tem. Às vezes tem gente que acha assim, ah, eu não tenho nada. Tem sim, gente. Todo mundo tem alguma coisa para contribuir, para somar. E vocês têm, e tem público para tudo. Então, essa mensagem que eu quero deixar. Entreguem, façam como a Mayra está fazendo, live. Mas a minha live entrou 5 pessoas. Tudo bem, amanhã vai entrar 7, amanhã vai entrar 20, amanhã vai entrar 30. Divulgam para os grupos. Eu falo muito disso, né, Mara? Você escutou lá no canal, nos eventos também, eu falo do network, né? Então, assim, você tem que convocar família, amigos, primas. Vou fazer uma live, quero todo mundo lá.
né? Eu Você me falo, eu tô ama? morrendo de medo de não ter ninguém. Vai lá, gente. Tô sendo feliz até então. É isso, assim, sabe? É isso de verdade, de coração. Não tenham medo de começar, não tenham vergonha, mesmo com a minha agência, com a marca que eu tenho da LC. Eu tive todas essas coisas, tá? Eu tive medo, eu tive um pavor tão grande. A minha primeira live tinha, acho que 200 pessoas, mas vocês não têm noção do que eu fiz. Eu mandei e-mail para todo mundo, eu mandei WhatsApp. Eu acho que o pânico era tanto que, que até veio gente demais, que nem tinha relacionado ao tema. Então façam isso, vocês vão se surpreender, sabe, amigo, vizinho, olha, eu sou escritor, vou estar amanhã. Não menosprezem assim os contatos que estão próximos de vocês. A gente quer se conectar com pessoas distantes, né, Mayra? Mas quantas pessoas próximas, talvez quantos amigos teus, né, Mayra, não sabem que você é escritora? Então, eu acho que a gente tem que convocar a nossa rede. Então, convoquem aí essa rede, participem. E assim, até para post, viu? Vocês acham que eu não faço isso? Tem post meu, ó, a revelação que eu vou fazer aqui, mas é verdade. Tem post meu que às vezes entra num horário que eu não tenho audiência, porque vocês sabem que vocês têm que olhar lá no Instagram o melhor horário da audiência. Por exemplo, o meu melhor horário, vocês sempre vão ver muitos posts nas minhas redes meio-dia ou às 19, que é o meu melhor horário. Quando eu posto fora do horário, às vezes não vai no feed das pessoas, tem pouca interação. Eu vou lá no grupo da minha equipe, nós somos em 10, eu falo, ô, vão lá curtir e me ajudar. Vão ajudar. É muito Vão lá importante comentar. isso. É muito Isso, entendeu? importante. Se não tem empresa, chama teus amigos, tua família, entende? Bota lá para comentar. Gente, não tem problema nenhum nisso, não é feio, gente. Vocês estão começando, entendeu? Thalita Rebouça subia, ela contou a história ontem que ela subia na Contou, cadeira. contou. A Subia minha na mãe fala cadeira. uma coisa, não sei se a minha mãe ainda tá aí, mas a minha mãe fala uma coisa que eu acho que. Minha mãe e meu pai falam uma coisa que eu acho que a gente pode levar para esse lado. Vergonha é roubar e não poder carregar. De resto, De resto, qualquer vale tudo. coisa que te faça crescer, o que vai te fazer aparecer, que vai te ajudar, que vai te edificar de alguma forma, mete os peitos, entendeu? Eu acho que é bem por aí. Ô, Mayra, e sabe que isso que você fez comigo, de me chamar, é uma coisa que eu também quero fazer. Eu quero também chamar os autores, então vou te copiar, né? Eu também quero fazer isso na hora que dá uma sossegada aqui. E sabe como é que eu e meu marido a gente chama disso, dessa conexão que eu quero que os escritores falam? A gente fala efeito Anitta. Por que efeito Anitta, gente? Vocês percebem a quantidade de parceria de músicas que há? Não estou falando do gosto musical, tá, gente? Nem entra nisso. Estou falando do marketing da Anitta. Vocês Ela é percebem fabulosa nisso, né? ela faz efeito Anitta. A Anitta, ela vai em grupos que não conhecem ela. Quando ela faz parceria com um cantor internacional, ela traz o público desse cantor internacional. Quando ela faz parceria com alguma cantora que é forte em alguma comunidade da favela, ela traz aquela comunidade da favela, da periferia. Ela Ela dá um fez expor. feat até com Caetano Veloso, amor. Que é um gênero Exatamente. completamente diferente do que ela faz. Ela é Diferente. uma visionária de marketing. Aquilo ali, você gosta ou não gosta, tem muito que aprender com o marketing que ela faz. Então, Mayra, parabéns pelo teu efeito Anitta. Quero Obrigada. que vocês façam isso, busquem parcerias, não só para live, não só para conteúdo nas redes, mas também para um livro, de repente, um projeto. Porque, por exemplo, assim, você pode gastar R$ 500 para fazer uma campanha, o teu outro parceiro pode gastar mais 500, já estão falando de R$ 1.000 para uma campanha. Então, é tanta coisa, gente, que se eu ficar aqui, eu fico até amanhã, porque eu sou meio louca, né? Marketing eu amo. A gente já tá batendo 1h40, que essa é a segunda live, né? Já tá 40 minutos de novo. Acho melhor a gente já começar a se despedir, porque senão ele vai derrubar a gente outra vez. Não, senão vai ser de repente, né? Então é isso, Mayra. Obrigado. Assim, no final do aulão lá de quinta-feira eu também vou abrir um pouquinho para perguntas. Quem não teve as perguntas respondidas, pode mandar lá no direct do meu Instagram, que uma hora a Mayra sabe, eu pego tudo e respondo lá no canal. É isso. É isso, Muito Mayra. obrigada. Obrigada a Muito você. obrigada, foi maravilhoso, foi fantástico receber você na sua casa, porque eu tô brincando com isso, né? Foi um prazer te receber na sua casa. Obrigada. Acho que a gente
Acho que a gente tem que fazer esses movimentos para levar a literatura e o marketing aonde a gente acha que é de direito deles. Então, contem comigo. Estou aqui, como eu falei, eu pretendo manter as entrevistas diárias, de segunda a sexta, às 19 horas durante a quarentena, mas depois da quarentena, que eu espero não demore, a gente possa fazer uma vez por semana, uma vez por mês, vamos ver. Eu quero que todo mundo tenha espaço. Eu quero realmente que a gente se ajude e seja parceiro nessa hora que é importante, que é quando está começando. Se eu puder trazer autores consagrados também para poder fazer esse movimento, porque vai trazer gente para a live, não vou mentir para vocês. É bom para aprender Eu vou te indicar alguns, viu? Ah, te agradeço. É bom para a gente aprender com a experiência deles e é bom também para trazer pessoas para cá, para conhecer. Olha, essa menina está fazendo essas lives, eu não sabia, vou voltar amanhã. E aí, assim, gente, a coisa vai acontecendo. Então, divulguem, me sigam, sigam a Lilian e voltem amanhã nas próximas entrevistas. Na quinta-feira estaremos todos lá. Eu vou sair correndo daqui, eu vou lá. E se eu não conseguir pegar o inicinho, depois eu vou ver o conteúdo que eu imagino que você vai disponibilizar, porque eu não posso perder. Eu tenho certeza que tem muito para aprender também. E é isso, gente. Amanhã. Tá. Amanhã a gente tem Léo Luz, como eu falei para vocês, é um escritor de Amor ao Amor, o livro que ele fez, que é um compilado das frases dos textos dele que ele já tinha publicado no Facebook. Ele também é roteirista do Até que a Sorte nos Separe 3 e também foi colaborador no Vai Que Cola, numa das temporadas do Vai Que Cola. Então, assim, Léo tem muito que conversar com a gente, muita coisa para contar, muita experiência legal. Lília, mais uma vez, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Não, falei demais, sou muito tagarela, desculpa, eu fui me empolgando. Somos, a gente fala, mas tá bom, foi ótimo, não ficou nenhum silêncio constrangedor, que é o que importa. Tá bom, obrigado, só gratidão e parabéns, estou muito orgulhosa do que tu tá fazendo. E eu tenho Obrigada. certeza que tu vai colher muitos frutos desse teu trabalho, que seja para inspirar os outros escritores. Olha, Mayra, você vai arrasar. Parabéns. Depois Obrigada, eu te querida. mando Faço. dos escritores que eu vou te indicar. Tá, por favor. E, pessoal, ó, me mandem direct, tá? Tô esperando vocês que eu quero entrevistar todo mundo. Beijos, boa noite, até amanhã. Boa noite, gente. Gratidão. Até quinta. Até quinta.